Então, vamos lá. Boa tarde, tudo bom com vocês, meus queridos? Muito obrigado primeiro pelo comparecimento aí que a gente está tendo nesse sabadão, todo mundo que pôde comparecer. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho como a gente vai tentar, pelo menos, né? A gente nunca sabe se vai dar certo, né? Consumir as APIs e tentar ver como a gente acessa esses dados. A API que a gente vai consumir hoje é essa API aqui do Digimon, tá? É uma API bem tranquila, bem de boa. Você vê aqui, ó, tipo, ela tem simplesmente, ó, o objeto dela aqui tem o nome, a imagem e o level dele aqui. Tranquilo? Então, vai ser muito mais tranquilo, muito mais relax a gente pegar, e a ideia é que a gente vai colocar isso na tela. E de que forma a gente vai colocar isso na tela? Com HTML e um CSS, que como não é o nosso foco, ele já está preparado e ele já está feito aqui. Opa, aqui já é o spoiler da outra. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso HTML e o nosso CSS. E eles já estão feitos aqui. Vamos só entender o que está feito, né? Então, criei aqui a estrutura básica, coloquei aqui, como vocês podem ver, um bootstrapzinho, tá? Então, aqui vai ter um framework só para ajudar na hora de fazer o cardzinho, que a gente vai fazer um card. Linkei ele aqui, né, com o meu style CSS e coloquei simplesmente essa section aqui dentro dele, tá? Que vai ser onde vai ter o meu card. E aqui um container para onde vai ter o nosso input. Porque a ideia é que a gente vai digitar nesse input um valor e aí aquele Digimon vai aparecer lá em uma forma de card. Beleza? O CSS aqui bem básico também, tipo, a gente tem aqui ó, um fundo para colocar, beleza? A gente coloca já um fundozinho de Digimon aqui e coloca algumas configurações que já são pré-setadas e outras só para deixar ele mais no centro, mais centralizado as coisas. Bom, então vamos lá, ó, vamos iniciar nosso Go Live Server aqui. A ideia é que fique assim, tá vendo? Bem tranquilinha. Eu vou copiar esse texto aqui também, eu vou copiar essa página, vou abrir também no Chrome, porque o Firefox às vezes ele dá uma sacaneada na nossa vida. E aí, bom, a gente vai tentando utilizar os dois para ver exatamente qual que vai ser melhor, vai funcionar melhor para a gente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, vamos dividir a tela. Como eu disse, a tela é pequena, então vai ser meio ruim de ver. Se tiver pequeno, vocês avisam, tá? E a gente vai trocando. Opa, bugou aqui o negócio, peraí. Isso fica para cá. Isso fica para cá. Então, beleza. Isso aqui quebrou, né? Estranho, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer quando a gente quer consumir uma API? Alguém tem alguma ideia? Diz para mim, a primeira etapa que a gente faz na hora de consumir uma API. Declarar a URL que tem que usar, né? Beleza. Primeiro ponto é a gente saber exatamente aonde e o que a gente vai consumir, né? E nesse caso, o que a gente vai consumir, como eu falei para vocês, vai ser... É por isso que eu buguei, né? Tem dois aqui. Deixa eu botar esse aqui para baixo do zoom, que ele tá me atrapalhando. Esse aqui fica aqui. Fecha. Vem para cá. Esse aqui vem para cá. Vamos aumentar só o Firefox, vamos deixar ele maior aqui. E vamos pegar primeiro aqui, né? A nossa URL do nosso API. Então a gente vai precisar guardar esse valor para ver exatamente como ele vai funcionar para a gente. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai construir uma função para guardar ele. Tranquilo? Então vamos lá. Const, vamos chamar de fetch API aqui. E ela vai receber o quê? O que a gente vai ter que jogar para ela receber? Conta para mim, como é que vocês fariam essa parte? Tá, no caso, essa função sua vai ter só o URL? A gente pode fazer o objeto inteiro aqui da API, pegar ele todo aqui, não tem problema. Pode botar só o URL do jeito que vocês quiserem fazer. Eu geralmente faço uma função para pegar o objeto, dependendo, como é muito simples, né? A gente já pode pegar essa função e deixá-la dedicada para pegar exatamente todo o objeto e depois a gente faz o que a gente quiser com ele, beleza? Show. Então, você pode criar, né, constante URL e botar Beleza. lá, botar o endereço do URL, só que no final você bota o ID, né, recebido pelo parâmetro, sei lá, uma coisa do tipo, sabe? Beleza, tá falando para fazer uma template string e colocar o ID, né? Isso. Show de bola. Mas vamos olhar aqui, ó. Geralmente a gente faria isso, né? Mas aqui, ó, eu posso pegar pelo ID, mas na verdade eu não disse que a gente vai pegar pelo input aqui? Então por que não fazer uma lógica depois, de ao invés de a gente pegar pelo ID do Pokémon, a gente simplesmente colocar uma lógica do que eu digitar aqui, ser o que vai aparecer aqui dentro do meu card? Sacou a ideia? Show, saquei. Então, nessa forma de construir a API, seria mais interessante que a gente não pegasse pelo ID, deixasse simplesmente a API pura mesmo. Uhum. Beleza? Então a gente já pegou aqui a nossa URL. Só que a gente pegou a URL e jogou ela aqui e não fez nada, né? Simplesmente guardando uma constante. E agora?
O que a gente tem que fazer? A gente deveria, então, colocar o quê? Dentro de uma fetch, né? Afinal de contas, para a gente consumir a nossa API, a gente precisa chamar o método fetch. Esse método fetch, passando essa URL, ele vai devolver para a gente a nossa famosa promise. Lembra disso? Tranquilo até aqui? Ou não? Tranquilo, né? Ninguém está falando nada, eu vou estar lá de tranquilo, hein? Então, vamos fazer uma coisa mais simples, para ficar mais tranquilo aqui o entendimento. Vamos tirar essa URL, vamos guardar direto o valor que a gente quer da resposta, então chamar de response, guardando aqui na minha fetch. Então, eu vou chamar a fetch aqui e vou botar o valor do nossa API aqui, que nesse caso é o nosso próprio site. Pegando esse cara aqui como parâmetro, e a gente olhando, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando consumir essa API através desse fetch. Nesse caso, isso aqui me devolveria uma promise, correto? Será que ele devolve exatamente a promise do jeito que a gente quer? Como é que a gente pode ter certeza do que está acontecendo aqui? A gente pode abrir aqui o nosso console, beleza? E pode chegar aqui, e copiar essa const response e jogar no nosso console aqui. Quando a gente joga, se a gente depois chama response, o que ele está devolvendo para a gente? Ele está devolvendo uma promise. Quando a gente abre essa promise, o que a gente tem? A gente tem a própria promise aqui, né? O prototype dela, está dizendo que ela foi aceita, né? Fulfilled. E aqui está a resposta dele. E aqui vem a primeira coisa que a gente pode identificar. Tipo, quando tu fala, mas não tem que usar o then, ou async, await e tudo mais. Se você não usar ele, sempre que você não usar o async, await, nem o then, nem nada do tipo, a gente só vai ter sempre a resposta vai ser uma promessa. E essa promessa, a gente precisa desencapsular ela, né? Ou seja, precisa abrir essa promessa. Então, como é que eu já tenho a resposta, ao invés de numa forma de promessa, que eu tenho a resposta exatamente, que seria esse valor aqui, desse objeto aqui, lá na minha constante que eu criei? Eu posso simplesmente chegar aqui e dizer que essa é uma função assíncrona, tranquilo? E colocar que este cara vai esperar o resultado do que vai me dar na minha API. Então, agora, quando eu venho aqui e pego a mesma constante e jogo aqui e eu pego o response, ao invés de ele me devolver a promessa, ele já me devolve a própria resposta. Tranquilo? Então, essa aqui é a resposta que a API me deu. Só que aí tu olha e fala, mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso objeto lá que a gente quer consumir, né? Exatamente, porque aqui ele só me deu a resposta do que vai ser, do que está sendo feito, do que eu estou pedindo, do recurso. Eu preciso agora transformar essa resposta numa forma de o JavaScript conseguir ler. E essa forma do JavaScript conseguir ler, que a gente vai fazer, é o que é o famoso o quê? Alguém lembra? O que a gente tem que fazer agora? Exatamente. Agora eu preciso simplesmente conseguir transformar ele no JSON, que é o objeto que o JavaScript vai conseguir ler. Então eu vou botar aqui data. Esses nomes podem ser qualquer um, tá, gente? Porque geralmente tem o response data aqui, que fica mais fácil de identificar. Nesse caso, ele também é uma função assíncrona. Então a gente vai botar aqui também para esperar qual vai ser o resultado que ele vai me dar. Tranquilo? Então a gente vai vir aqui no response.json e beleza. Vamos ver o que o data está me devolvendo agora? Vamos ver aqui se ele está pegando direto aqui. Acho que ele não está pegando, não. Vou ter que copiar lá, né? Beleza. Então vamos copiar esses dois aqui. Porque você não executou a função lá no console, aí ele não... É verdade. Mas tá tranquilo. É rápido. Obrigado, Rafa. Ele me deu aqui os 209 objetos que eu tenho aqui, que nesse caso aqui são o quê? Os próprios Digimons. Tranquilo? Então aqui a gente já acessou a nossa API, ela já está acessada, e o que a gente vai precisar agora fazer é uma lógica para a gente poder consumir o que está dentro dela. Que nesse caso aqui, aqui vai ficar ruim, né, no console, a gente abre para cá e volta para a gente ver o que tem aqui. É o nome, a imagem e o tipo dele, né? O level, quando ele está aqui em training, é o tipo do Digimon, né? Digimon do tipo criancinha lá, bababá, Hulk, por aí vai. Rafa, desculpa. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quando você chamou a response e você usou a await fetch lá no console, por que deu certo? Por que deu certo aqui? Porque, assim, quando você jogou lá no console, sem chamar o async, né? Teoricamente era para, tipo, dar errado, né? Porque ele precisa do async. Por que deu certo? Então, nesse caso aqui, o próprio console, ele já faz uma... Mas já é nativo. Ele já faz uma verificação de que aquilo é uma função assíncrona. Então, quando eu não chamo o await, ele não espera a resposta que eu tenho do consumo da API. Então, ele me devolve a promessa de que ele vai me devolver aquilo. Só que quando eu digo para ele esperar, automaticamente o console ele já é inteligente o suficiente para me dar a espera do que vai vir daquele consumo daquela API. Sacou? Então é só o VS que não é tão inteligente assim, no caso. Então, é porque, na verdade, ele só está me mostrando aquilo que vai referenciar. Por que eu sempre gosto de usar esse console aqui? Eu sempre gosto de usar ele.
independente do que a gente estiver fazendo, para pegar, selecionar elemento, enfim, porque ele já tem toda uma engine atrás dele aqui, que ela já consegue pegar exatamente o que tu tá jogando lá e captar. Então, geralmente, o console ele vai me dar sempre, tipo, a resposta daquilo que eu tenho que fazer, sem eu ter que ficar mostrando pelo VS Code para ele me dar exatamente o que eu quero lá no console. Não sei se ficou muito claro, mas assim, eu posso usar o Code Runner, a gente viu que dá para usar o Code Runner, mas eu vou ter que importar a FET, que não existe a FET aqui, né? A FET é um método nativo do browser e tudo mais. Então, assim, eu sempre prefiro já usar o browser porque a FET já existe lá. Se ela existe lá e é um método nativo dele, se eu digo para ela esperar o valor daquela FET, ele automaticamente já me devolve o valor sem ser com promessa, entendeu? Entendi. Obrigado. Ô, Rafa, Oi. Quando você usa async await, a sua função ela pode usar o return, não é? Tem uma diferença de usar o then e o async await, não tem? Desse tipo, você não pode usar o return, não é isso? Inclusive, nesse caso, a gente vai usar o return, tem que usar o return, né? Senão não vai adiantar muita coisa. Mas eu não sei exatamente se a gente não pode usar o return no async await. Isso aí eu vou ficar realmente te devendo. Mas a forma da gente encadear os dados, de fato, é diferente, mas o resultado é exatamente igual. Agora, como a gente consome, de fato, esses dados, é que é a jogada. A gente consome ele através do then ou do async await, não faz tanta diferença no sentido de resultados finais. Agora, o que a gente pode fazer de acordo com um método e de outro mais profundamente, essa parte eu realmente vou ficar devendo. Se alguém souber, eu até também gostaria de aprender exatamente agora, se quiser falar também. Alguém sabe? Eu vou tentar também descobrir. Se eu souber, a gente troca essa ideia lá depois. Show? Show. Bom, beleza. O que a gente fez aqui, então? A gente construiu a nossa função para pegar e consumir a nossa API. Só que isso aqui, ela é o quê? 50% do nosso problema, vamos dizer assim, né? Eu peguei essa função, eu estou consumindo aquela API, e a gente acabou de ver que o quê? Que a gente tem o retorno dos dados, só que em forma de objeto, então eu preciso acessar ele. Só que qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia não é que eu digite o nome do meu Digimonzinho aqui e mude o valor desse card? Então agora a gente vai precisar o quê? Trabalhar com os elementos que a gente tem no HTML e fazer uma lógica para que a gente consiga, ao digitar aqui, esse card automaticamente trocar e me dar a imagem daquele Digimon. Beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Alguém tem alguma ideia para a gente começar? Selecionar o container da imagem? Beleza. A gente pode selecionar as paradas que a gente vai utilizar. Isso já é um ótimo começo. Então, o que a gente vai selecionar primeiro? Bom, a gente viu que a gente tem que selecionar o input, né? Então, vamos selecionar o input. Qual o ID que a gente tem no input? Para ficar fácil, o ID está input. Então, a gente chega lá e chama o const input e vamos selecionar. Como é que seleciona? Para a gente lembrar, document, né? Para a gente falar lá com HTML, ponto, query selector. Pode usar o getElementsById, eu geralmente prefiro o query selector. A gente está lidando com ID, então boto uma hashtag e chamo aqui o valor que a gente tem do nosso ID. Então já está selecionado o meu input aqui. Rafa, como eu tenho certeza que está selecionado o input? De novo, vem aqui, cola e chama o input. Quando você chama o input aqui, você vê exatamente que ele está selecionado. Só ver ali embaixo. Olha aqui, selecionado. Então, sempre que você fizer um passo, vai devagar e dá um console.log. Eu não estou dando console.log porque eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando direto aqui no meu console. Então, não preciso dar um console.log. Mas, não sei o que aconteceu, faz console.log. Isso evita bug, isso evita que você lá na frente vai precisar revisar todo o teu código e achar qual é o problema. Vai por mim. Você acha que vai perder tempo no início, mas depois você vai perder muito mais tempo tentando resolver. Beleza? Então, a segunda parada que a gente vai ter que selecionar é a própria imagem do Digimon. Eu não falei que a gente tem que trocar esse card aqui? Então, a gente vai precisar selecionar esse card aqui. Concorda comigo? Então, como a gente seleciona esse card aqui através do nosso HTML? O que a gente vai pegar ali? A gente vai pegar aqui a nossa ID também. Image Digi. Então, a gente vem aqui e bota const img digi. Vai ser igual a document.querySelector. E aqui a gente vai colocar de novo, como ele é um ID, a gente vai colocar a hashtag de novo e botar o nosso ID aqui. Beleza? O que mais a gente precisa agora fazer? Eu quero também... Eu não vou dar aqui, não. E não ficar... Deixa eu dar uma... Peraí, rapidinho. Gente, é muito ruim mexer no Zoom quando ele tá já assim. Me coloca como co-host, Rafa, que eu lido com essas Beleza, coisas. então, mas eu não consigo... Peraí, deixa eu compartilhar aqui.
que agora dá para pegar aí. Porque eu não consigo ter acesso à lista de pessoas, só se eu tivesse 2 monitores. Eu não tenho. Cadê o Rafa aqui? Rafa. Ué, tu nem aparece para mim aqui. Deixa eu levantar a mão, que é isso É. que eu acho que você vai me ver melhor. Show. Pronto. Valeu, Rafa. Vamos lá. Desculpa aí, acontece problemas técnicos. Voltamos. Então, agora o que a gente vai precisar fazer? Pô, seria interessante que quando a gente trocasse esse card aqui, essa coisinha que está escrita aqui trocasse também, concorda comigo? Então, seria interessante também da gente pegar o valor que está aqui e fazer uma modificação. Então, vamos modificar esse valor também. Aí a gente vê que esse valor está dividido basicamente em 2 etapas, né? Ele tem o meu H5, que é o próprio digicard aqui, que seria o nome do meu Digimon, e aqui seria o texto do meu Digimon. Vamos trocar os dois? Então, vamos selecionar o card title, beleza? E depois a gente seleciona o card text. Até aqui tá tudo tranquilo, né? Eu tô fazendo alguma coisa que alguém não tá entendendo? Se eu estiver fazendo alguma coisa que ninguém tá entendendo, pode levantar a mão e falar. Tá tranquilo? Pode seguir? Tranquilo, pode seguir. Se não tiver, pode levantar a mão, tranquilo, tá? Então, vamos lá. Digititle, opa, vai ser igual a document.querySelector. Aí a gente vai ver agora que a gente está lidando com uma class, então tem que trabalhar com ponto aqui, copio o que a gente botou. E agora, além do título, a gente vai ter também o nosso texto, né? Então, vou copiar aqui também, é só para evitar erro, né? A gente copia aqui. Então, const, aqui a gente vai ter o digitext, document.querySelector, e aqui a gente chama nosso digicard. Então, aqui já está todo mundo selecionado. Como é que eu tenho certeza se está todo mundo selecionado? Vou de novo aqui, ó, só para a gente evitar erro, né? A gente chama aqui o input. Quando eu chamo input aqui, o input está selecionado. Perfeito. Vou chamar o ImageDig. Quando eu chamo o ImageDig aqui, ó, ele está selecionando exatamente a imagem que eu quero. Perfeito. Vou chamar o digititle. Quando eu chamo o digititle aqui, ó, ele seleciona exatamente o título que eu quero. E por último, e não menos importante, vou chamar o digitext. E aqui ele seleciona exatamente o texto. Então a gente seleciona tudo que a gente quer modificar no nosso card. A partir de agora, o que a gente vai precisar fazer é a lógica para a gente conseguir acessar esses cards e consumir a API e trocar os valores de acordo com o que a gente necessita. Tranquilo? Então vamos lá. A partir de agora, então, a gente vai entrar na parte de consumo de fato dos dados que foram devolvidos da API. Então o que a gente vai ter que fazer? Para ficar organizado, seria interessante que a gente fizesse o quê? Uma nova função. Beleza? Então vamos fazer uma nova função lá. Function, vamos utilizar um método diferente de fazer função, né? A gente fez por constante aqui, vamos botar por function. Sei lá, digAPI. Então chamei o digAPI aqui, tranquilo? E o que eu quero fazer? Primeiro de tudo, eu quero que, eu digitar aqui alguma coisa, eu tenha uma foto do Digimon aparecendo aqui. Isso para vocês lembra alguma coisa? Do que a gente já aprendeu lá na hora, no DOM? O que isso lembra para vocês? Se eu chegar e digitar aqui e muda o que está aqui. Add event list, né? Exatamente, é um evento, né? Se ele é um evento, automaticamente eu vou precisar adicionar alguma coisa nesse evento. Então vamos lá. Primeiro, onde que eu quero adicionar o evento? Não é no input? Então eu vou pegar o input. Já selecionei ele aqui em cima, ó. Então eu vou chamar o input aqui, ó. Input. Vou adicionar um evento de escuta nele, tranquilo? E esse evento de escuta vai ser o quê? Bom, para eu não ter que clicar, não tem clique ali, né? Porque é uma parada e tal. Se eu botar input, ele vai pegar cada letra, vai atrapalhar um pouco a gente. Eu vou botar change. E o que o change faz? A partir do momento que o valor que estava aqui dentro muda e eu clico fora dele, ele vai ler o que está aqui dentro. Então, se eu escrever aqui depois Agumon e clicar fora, ele automaticamente vai ler que tinha um Agumon escrito ali e depois a gente vai fazendo essa lógica. Tranquilo? Então, é só um tipozinho de evento. Se tiver um evento mais otimizado depois, vocês pensem, não tem problema. Só que aqui agora, como segundo parâmetro da Add Event Listener, a gente sempre tem o quê? Tem uma função anônima. Nesse caso, pode ser uma função anônima ou não. Como a gente não fez uma função que está aqui para consumir, a gente pode fazer por fora depois, não tem problema, mas como não está feito aqui, a gente vai chamar uma função anônima através da arrow function, beleza? Então, a partir daqui, a gente tem o nosso bloco de lógica que a gente vai fazer dentro desse input. E que bloco de lógica vai ser esse? Ora, primeiro de tudo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar guardar o valor da minha API, concorda? Se eu preciso guardar o valor da minha API, eu vou construir uma constante aqui dentro, para não ter nenhum tipo de problema. E o que essa constante vai ser? Essa constante vai ser o quê? Vou pegar exatamente aqui, ó, o que dá aqui do nosso data, e a gente vai ver o que ele retorna para a gente. Ó, vamos lá. Venho aqui, jogo, chamar o data. Ó.
O que o data me devolve? Que tipo de coisa é isso aqui? Diz para mim aí. Dado. Que tipo de dado é isso aqui? Um array de objetos. Opa, é um array, perfeito. Então, se ele é um array, como é que eu sei que ele é um array? Ó, começa com chave ou com colchetes aqui e termina com colchetes, beleza? Se ele é um array, os dados que me são devolvidos são também um array, beleza? Depois eu entro no objeto. Então, aqui a gente vai dizer que a gente tem um array de Digimons, beleza? E esse array de Digimons simplesmente é o quê? É a minha própria função fetchAPI, é o que ela me devolve. Então, aqui eu já estou utilizando aqui o retorno da minha função, que é o próprio data, tá vendo? Quando eu chamo ela, ele retorna o data. Só que, de novo, essa aqui é uma função que ela é o quê? Uma função assíncrona. Então, eu preciso esperar o que vai acontecer aqui dentro para eu fazer a minha resolução. Então, eu vou botar aqui dentro um await. Tranquilo? Se eu coloquei o await aqui, e entrar lá na lógica que eu falei, que o professor também bateu bastante na tecla, ele vai dar erro se eu não colocar que essa função é uma função assíncrona. Então, eu adiciono o async aqui dentro. Até aqui. Tranquilo? Sempre que eu for trabalhar com uma função assíncrona, mesmo que não seja onde eu estou chamando ela, eu tenho que trabalhar minha outra função de lógica como se ela fosse assíncrona também. Isso, se eu estou esperando o resultado dessa função e ela é uma função assíncrona, automaticamente essa função que é o pai dela, né, que é essa função anônima, ele tem que saber que ela é uma função assíncrona, senão ele não vai Entendi. esperar, tá? Tá, valeu. Isso, claro, se eu estiver usando o método de async await. Se eu estiver utilizando den, aí a gente tem que imprimir uma outra lógica, mas a lógica é exatamente parecida, tá? É que No caso, entre async e await e then é só questão de, entre aspas, preferência, né? Porque, pelo que eu vi, não tem uma mudança significativa entre eles. É só como você prefere buscar um, buscar outro. É porque o den ele é um método que ele vai se encadeando. Então nunca poderia botar aqui o final da linha aqui, tá vendo? Eu teria que encadear um den aqui, Um depois then encadear dentro um de outro then. Isso. Entendi. Então, o async await ele fica mais legível. Eu não sei Sim, se essa fica é a mais única. bonitinho. Isso, não sei se essa é a única diferença, tá? E teria que ir um pouco mais fundo. Se É, alguém souber, pelo que pode o Oliva complementar. falou, era só realmente questão de preferência, né? Então, Então, beleza. O próximo exemplo é com den. Inclusive, Rafa. achei mais fácil fazer com den. Oi, Só uma suposição, tá? claro. Vamos supor que ao invés de você escrever a função anônima ali, você passasse uma outra função como parâmetro ali. Uma função que você já tivesse escrevido, tipo a fetchAPI, por exemplo. Uhum. Você só colocaria o async antes do nome da função? Seria a mesma coisa? A gente pode testar depois que a gente tentar terminar de desenvolver a lógica. É uma boa. Mas eu acho que nem precisaria. Tá. Eu acho que nem precisaria do async nesse caso. Eu acho que nesse caso precisaria do await antes da função, né? É, porque tem que esperar o valor dela, exatamente. Sim. Mas aí é uma boa para testar. A gente termina o bloco lógico, pega todo esse bloco lógico, joga numa função e bota o nome aqui e testa. É simples. Show? Então, beleza. Ó. Vamos continuar aqui. O que a gente precisa agora fazer? Eu já peguei o valor que eu tinha do retorno da minha função, então eu já estou com ele aqui nessa função, ela já está sendo representada aqui. E agora eu preciso verificar se o que eu digitar aqui vai ser exatamente, vai existir lá dentro, né, do meu data. Qual uma forma que eu posso fazer isso aqui? Que vocês pensem. Então, eu fiz um exercício desse parecido, né, com o de Pokémon. Qual foi a lógica que eu utilizei? Primeiramente, boa tarde, gente, eu cheguei um pouquinho atrasado. O que acontece? Eu fiz, eu não sei se é a melhor lógica, mas eu criei um arquivo com todos os nomes de Pokémons que existiam dentro, né, do API e verifiquei se o nome digitado estava dentro desse array. Se estivesse dentro do array, eu imprimia. Se não estivesse, eu criava um Windows Alerta dizendo que o nome do Pokémon está inválido ou vice-versa. Uma lógica boa. Uma lógica. Inclusive, ó, vai ser mais ou menos impresso aqui, que o exemplo de hoje é Digimon e Pokémon. Só para os dois mundos aí. Mas eu acho que aqui mais fácil para a gente, já que a gente já tem um array, a gente já viu que a gente recebe um array de objetos, não seria mais fácil que a gente conseguisse acessar esse array de objetos e verificar se existe lá? Se eu quero verificar se uma coisa que eu digitei está dentro do meu array de objetos, o que eu posso usar? Tem uma ROF bem específica. Find. Aí, ó, tem já vários métodos aí, né? Vamos usar o find? Acho que o find fica mais bonito nesse caso. O find vai pegar É que ele vai te devolver o objeto, né? O find. Exatamente. Então, ó, o que a gente vai acessar? O nosso array, né? Então, digiar. O que eu quero fazer nele? Eu quero fazer um find. Beleza? Só que aqui vai entrar uma outra parada. O que eu quero acessar dentro desse meu array? Eu vou pegar de novo aqui. Toda vez que a gente digita alguma coisa, muda aqui, né? Então, eu simplesmente só vou pegar de novo aqui e copiar.
Pra gente dar o data aqui, ó. Abrindo um objeto aqui qualquer, beleza? Abrindo esse aqui, o 0. O que eu tenho dentro dele? Eu tenho name, eu tenho image, melhor até aqui, né? Eu tenho name, eu tenho image e eu tenho o level. Nesse caso em específico, o que eu quero ver se é igual? É o name, correto? Então eu já vou desestruturar o name aqui dentro para facilitar a nossa vida, beleza? Então já estou desestruturando aqui o nosso parâmetro name para não ter nenhum problema para a gente depois acessar ele. Opa, aí não foi que ficou no lugar errado. Então, beleza, desestruturei o meu name. E agora, eu tenho que verificar se o que eu coloquei lá, naquele input, ele vai ser o quê? Exatamente o mesmo name que eu tenho lá. E aí tu olha e fala, pô, mas aí como é que eu vou fazer essa lógica? Bom, existe também um objetozinho, né, uma funçãozinha que está lá no background das nossas funções, está lá por trás, né, que a gente pode verificar se o que foi colocado aqui é exatamente igual à lógica que a gente quer imprimir, que é o nosso famoso event. Lembra? Event.target, alguma coisa do tipo? De novo, se a gente vai utilizar o event e a gente vai botar depois o target, eu posso desestruturar o target aqui direto. Então, eu não preciso botar o event, eu já tiro o target de dentro daquele objeto e só uso o que eu preciso. Só para ficar uma lógica mais concisa e a gente utilizar aquilo que a gente aprendeu já no último bloco. Afinal de contas, é assim que a gente vai trabalhar. Ficar botando ponto para acessar é uma coisa que não é boa prática, né? Então, é bom que a gente já vá se acostumando. Então, beleza, eu tenho meu nome e eu tenho também o target que eu quero pegar. Só que aí tem um outro problema. Se a gente for de novo aqui, ó, e consumir os dados aqui, sempre voltando, tá, gente? Para analisar, para evitar o nosso erro. Ó. Eu volto aqui no meu dado, eu dou uma verificada dentro dele e eu vejo exatamente que toda a primeira letra começa com maiúsculo. E se o cara botar uma minúscula aqui, depois uma maiúscula, todo maiúsculo, a gente é um erro que a gente vai ter que tratar. Por que a gente não trata logo agora? Vamos tratar ele? Beleza. Então eu tenho o bloco daqui, lógico, né? Da minha função find aqui. E o que eu quero fazer agora? Eu quero verificar se o nome que eu estou digitando ele vai ser igual ao target que vai estar lá, beleza? Para isso, o que eu vou fazer? Eu já vou tratar logo esse erro. Eu vou chamar o meu name aqui, né? Que é o que eu estou acessando daquele objeto lá, né? E eu vou botar o to lowercase. Para quem não lembra o que o to lowercase faz, a gente vai ter exatamente, pego este nome que está lá dentro do objeto e a gente vai transformar ele todo em minúsculo. Então não interessa como ele esteja escrito lá dentro, ele vai devolver para mim todo em minúsculo, beleza? Aqui eu vou fazer uma lógica. E essa lógica é o quê? Se ele for igual ao target, que é o que eu vou digitar aqui dentro, beleza? Ponto value, afinal de contas a gente está trabalhando com input, então tem que pegar o valor desse input aqui, tá? O que vai ser escrito. Só que esse valor do input, ele também tem que estar o quê? To lowercase. Porque senão não vai fazer sentido que um esteja maiúsculo e o outro possa ter minúsculo. Com isso, o que eu consegui fazer? Eu consegui terminar o meu bloco lógico, tá? Vamos até aumentar um pouquinho aqui para ver. Ele fica tudo bonitinho numa linha só. Tranquilo? Terminei o meu bloco lógico aqui e eu já consegui pegar exatamente o que eu queria desse cara. Até aqui. Tranquilo? Sim ou não? Ô, Rafa, esse target, cara, eu não consegui entender muito bem qual é o target em cima lá, como a desestruturação dele. Por Lembra quê? que quando a gente utilizava para pegar alguma coisa que ia ser interativa do usuário, ou seja, quando a pessoa fosse clicar, ou quando ela fosse fazer qualquer coisa, a gente tinha que usar o event? Sim, Aqui, né? sim. Lembra? Então, quando a gente usava o event aqui, para a gente acessar exatamente o que a pessoa tinha clicado, a gente não teria que ver onde ele clicou? Sim. Onde ele clicou é o target. Então, para eu simplesmente só evitar de fazer isso aqui, ó, event.target, porque o target é um objeto que está dentro do event, que é um objeto gigantesco, a gente desestrutura e deixa o target já automaticamente independente do event. É para isso que serve aquela desestruturação. Da mesma forma que eu fiz com o nome aqui, para eu não precisar chegar e chamar o digiar.nome, eu pegar aquele nome que está lá naquele objeto, eu simplesmente desestruturo e pego o nome dele. Mas no caso, igual esse target está sendo colocado no input, no caso, né? Seria. No caso, qualquer coisa que aconteça aí dentro, no caso, seria isso, né? Isso, ó. Veja que tá tudo, ó, tudo é um escutador que está dentro do input, ó, tá vendo? Ah, sim, entendi. Então isso aqui só vai acontecer dentro do input, beleza? Certo. Então, para não precisar botar o event aqui, eu desestruturo e coloco o target aqui. Então, ó, tu vê que ele já até cortou o event aqui, tá vendo? Sim. Então, eu simplesmente só apago e pronto. Tá feita a minha lógica. Porque assim, ó, a gente coloca o escutador em um elemento. Então, o target é do evento, o alvo do evento é o elemento.
E aí a gente precisa, no caso ali, a gente não precisa do elemento, a gente precisa do valor que está sendo digitado dentro do elemento. Então, se o nosso alvo é o elemento, a gente ainda precisa descer mais um nível para pegar o value. Por isso que coloca lá target.value. Sim, sim. Exatamente. Show? Show. Então, beleza. A gente pegou ele aqui, tranquilo. E o que a gente tem que fazer agora? Na teoria, o que a gente está pegando aqui com esse find, a gente já está pegando o nome que foi digitado lá e está verificando se é exatamente... Ou melhor, o nome que está no objeto, né? Desculpa. Está verificando se é exatamente o nome que foi digitado. E aí ele me devolveria esse nome. Só que, por enquanto, eu não estou fazendo muita coisa com isso. Eu só peguei ele lá e estou fazendo essa verificação. Essa é a primeira verificação que eu quero. Digitei o nome aqui, agora eu quero que isso faça o quê? Modifique esta fotinho do card aqui. E como é que eu posso fazer para modificar a foto do card? Vamos olhar, ó, com calma. Ó. Vamos olhar nossa API aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente está consumindo, beleza? Pode falar, Daniel. Opa, tira uma dúvida. Então, nesse caso, você poderia desestruturar direto para o value também? Posso. Botando o target 2 pontos value? Ah, nesse caso aqui? É. Na verdade, você abre outra chave depois do target. Isso. E aí você coloca value. E direto ou daria algum tipo de erro? Vamos testar lá. Acredito que vai dar certinho. Dá certinho. Dá. Sem problema. Não, show. Show? Tá, valeu. Quer deixar assim ou quer deixar do outro? Porque eu deixo no target geralmente porque é mais Pode fácil deixar de no outro, entendimento. deixa do outro. Era só pra tirar essa dúvida mesmo. Ah, show. Porque geralmente fica mais didático. Fica mais nítido, sim. Isso. Fica mais legível e tal. Beleza. Só para identificar que tem um alvo aqui, né? O target diz, tem um alvo aqui, esse alvo que a gente está lidando. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar o valor que tem aqui, ó, dentro do imagem, né? Que é esse cara aqui, e colocar para modificar o nosso objeto, que está lá também bonitinho já com aquela parte da imagem. Vamos voltar aqui agora. A gente quer modificar essa imagem aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Alguma ideia? A gente já selecionou o Digimon. Pega o container da imagem, né, que você selecionou com o DOM, e coloca o URL dela para ser .url para ser igual ao URL que está sendo passado ali dentro do objeto. Perfeito, é exatamente isso que a gente vai fazer. Só que tem uma forma mais clean da gente fazer isso, por assim dizer. O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, vamos verificar o que está sendo passado na imagem. A gente não quer trocar essa imagem aqui? Então vamos botar aqui, ó, imagem. Vai ser igual ao quê? Como eu acesso essa imagem aqui dentro do meu objeto? Eu não tenho que acessar o que eu já peguei e acessar a imagem? Só que o que eu peguei não pode ser exatamente o que eu estou esperando pegar. Eu tenho que ser o que eu peguei através do find. Então eu boto o que eu achei do find, que vai me devolver o objeto inteiro, né? Isso aqui vai me devolver o objeto inteiro. A gente está avaliando o nome, mas o find me devolve o objeto inteiro. Então eu preciso acessar o que do objeto? IMG. Quando eu acesso o IMG dele, automaticamente o que ele está me devolvendo é este valor aqui. Perfeito? Se ele está me devolvendo esse valor, agora sim eu posso fazer uma desestruturação também para pegar os outros dois valores. E que valores são esses aí? A gente pode pegar tanto name quanto level. Beleza? Então eu pego o name e o level aqui e eu coloco aqui também que ele está vindo do find. É claro que eu poderia botar o IMG aqui também, aqui dentro, daria no mesmo, tá? Eu só estou fazendo devagarzinho para a gente entender cada passo. Depois eu poderia pegar esse IMG aqui e colocar aqui para desestruturar tudo de uma vez. Então, era um passo a menos. Só que, de novo, o interessante não é que a gente faça uma função completamente já otimizada desde o início. O interessante é que a gente faça o quê? Que a gente tenha, que faça funcionar e depois a gente vai refatorando, da maneira que a gente achar melhor e como a gente vê que dá para refatorar. Ô, Rafa, nesse caso aí não daria pau pelo parâmetro name e aí você embaixo declarou uma constante name também? Então, ó, só que, vamos aí, é uma boa pergunta. Nesse caso aqui, por que não vai dar problema? Porque esse name daqui, ele está considerando já, você vê até que ele está deixando com cores diferentes. Esse name aqui, ele é o parâmetro da função find. Só que na função find, ela acaba aqui, ó. Minha função find, ela tá acabando... Opa, não tá acabando aqui. É isso que eu ia perguntar agora. Você não tá acabando. Find dentro do find, é possível. Você ainda tá dentro do escopo do find. Verdade, por isso que eu perguntei. Verdade. Não, não dá problema de qualquer forma, por quê? Porque como eu coloquei que era uma concha a ser criada, e a gente consegue pegar aqui e não ter problema com nenhum dos dois. Tá vendo que ele dá até um nomezinho diferente, mas dá uma bugada mesmo. Então, se não quiser ter esse tipo de problema,
a gente pode... Não vai ter, né? Mas vamos lá. A gente pode não botar name aqui, colocar uma outra coisa. Então, sei lá, item, tá? E aí a gente pode vir aqui e chamar aqui item.name. Nesse caso aqui, vai dar a mesma coisa, tá? Mas só para evitar algum erro futuro aí. Desculpa, eu não entendi. É que você tá conseguindo. O find está te retornando o objeto que vai Isso. ter o do target. Mas dentro desse. Você está conseguindo falar. Tipo, você está procurando o find dentro do find. Isso. Não deveria a linha 20 e 21 tá fora do find para Então, não é funcionar? que eu estou procurando find dentro do find, ó. Vamos lá. O que eu estou fazendo? Esse find... Não, pode crer. Entendi o que tu quis dizer. Entendi o que tu quis dizer. Esse find aqui que virou uma constante, a gente está procurando tudo dentro dele aqui, né? Deveria estar exato. fora isso aí. Não, às nem- vezes nem funciona, eu não útil. sei, é só essa dúvida. Vamos testar se funciona? Vamos. Vamos testar se funciona, é uma boa. Realmente. Mas isso aqui fora era até melhor, né? Se isso aqui estivesse fora. A gente pegaria Não, esses dois é que valores às vezes aqui. era uma forma de fazer que eu não conhecia, que na minha cabeça seria assim. Então, sem Mas problema. vai que de cima funciona. Se funcionar, vai ser muito louco. Mas Acho que vamos lá. deveria ser assim mesmo, mas vamos O testar agora. problema é fiquei que curioso. ali em cima ele ainda tá fazendo um Exato. for, Ele ainda tá digamos assim, ele tá passando item a item ali dentro. Então ele vai repetir todas as vezes, para cada item ele vai repetir esse const, imagem, find, imagem. Isso. Isso aí, Colocando fora, ele vai pegar só quando ele achar um elemento. isso aí. Não, é mais otimizado fora, isso aí é sem dúvida. Pode ter certeza que isso aqui é mais otimizado fora, tá? Mas agora eu também fiquei curioso se funciona dentro. Vamos ver? Vamos embora. Vamos ver. Eu vou voltar só aqui pro que tinha aqui, só o name desestruturado, a gente já vê 2 coelhos numa cajadada só. Vamos lá. Então, pegando o name aqui, beleza, peguei o find. Agora, o que a gente precisa fazer, então? Eu preciso agora modificar o texto que a gente tem lá, né? Rafa, Não, é sério, tu não fez aqui o vídeo. Rafa, desculpa interromper aqui. Nada. Ô, pessoal, tem alguém que tá com o fone vazando aí que eu não tô conseguindo escutar nada, cara. Dá uma olhadinha, por favor. E, Rafa, o seu rosto parece que tá um fogo aqui na minha tela, cara. Eu não tô conseguindo ver seu rosto, não. Ixi, sério? Deu bug aí? Tá uma mancha preta. Eita porra. Pera aí. Calma aí. Virou uma sombra. Tá levando viagem de Chihiro muito a sério. É só porque a gente tá... Mudou de Tava falando nível. hoje de câmera não funcionar e funcionar o fundo, não tá funcionando na minha cara agora, né? Só o fundo. É um kagebunshin do Rafael. Isso aí. Bom, vou deixar assim por enquanto, gente. Daqui a pouco eu vejo o que aconteceu. Deixa eu Não, ver você aqui. ensina pra nós essa daí depois. Hein? Não, beleza. Eu vou tentar, né? Não sei nem o que eu fiz. Às vezes foi alguma coisa que eu botei aqui. Voltando aqui, ó. A gente quer agora mudar esse texto aqui, correto? Se a gente quer esse texto aqui, a gente quer mudar ele e colocar exatamente um textinho bonitinho qualquer. Então a gente vai acessar esse texto. A gente já selecionou ele. Selecionou onde? No Digitext, né? Então vamos acessar ele, ó. Digitext. Opa, ponto. A gente quer mudar o texto, né? Então, inner text. O que a gente vai colocar aqui agora? Aqui vai ser importante a gente botar um template string. Afinal de contas, o nome do Digimon que vai vir a gente não sabe qual é. A gente precisa definir qual é o nome, né? Então vamos começar com o nome dele, que é o name, beleza? É um Digimon do tipo... E aí, aproveitar que eu botei o level ali desestruturado, a gente bota o level dele ali. Então, bem simples assim, que ele vai modificar aqui é o nome do Digimon, né? Com o tipo de level que ele é, se ele é um Hulk, se ele é, enfim, pequeno, grande, médio, sei lá qual é a parada. Beleza? Vamos modificar o título também. Então, Digititle, que afinal de contas a gente quer que esse título seja igual ao nome do meu Digimon, né? Então, ponto. Vou botar um inner HTML aqui, só para ver que nesse caso não vai fazer tanta diferença. Nesse caso ele vai ser igual ao meu name. Show? E agora, propriamente dita a imagem, né? Então a gente selecionou ela como imgdigi. Então a gente quer acessar o quê? O SRC dela, isso é muito importante, né? Que a gente tem em mente, a gente quer acessar o source da imagem. Afinal de contas, o que a gente tem aqui que dá a imagem é exatamente o nosso source. Tranquilo? Essa imagem que já está pré-upada aqui tem esse source. Eu quero acessar esse valor aqui, esse atributo, e modificar o valor desse atributo, que eu já guardei aqui em cima, ó, em imagem. Então eu simplesmente chamo aqui de imagem. Beleza? Com isso, automaticamente, o que a gente tem é o quê? O que a gente tem é que retornar agora tudo que a gente guardou nesse cara aqui. Quem está guardando tudo isso aqui? É o nosso, cadê? Find. Concorda comigo? Então retorna o find. Beleza. Na Ali teoria, eu acho que vai dar erro agora. vamos ver. Eu Vamos também ver, acho. vamos ver. Mas é porque você tá retornando find de dentro dele? A questão é que return, teoricamente, vai interromper alguma coisa. Vamos ver. Estou curioso também. A gente tem que retornar o Digi API.
beleza? E, Então- Rafa, Oi. ali o console log tá até falando que porque Tá, você colocou o nome 2 vezes, aí eu acho que ele não sabe qual que ele tá querendo pegar. É, exatamente. Que triste, né? Bom, vamos ver. Vamos testar. Testando é que a gente vê. Ah, não funciona. Que triste, que triste. Pô, é sempre bom que a gente teste coisa nova, né? Sempre bom que a gente teste coisa nova. Então a gente pega exatamente, vamos lá então, ó. A gente pega Do const imagem para baixo, você pode Isso. tirar para fora do scope. a gente dá um Ctrl X aqui. Vem aqui, para ficar mais bonitinho, só dar mais um Enter aqui. E beleza. Agora, na teoria, tem que funcionar, né? Vamos lá. E ó, deu um erro, ó. O Cannot read retorno do property. find Não tem tá que ter faltando tempo de retorno, find, não? Ah, tá faltando retornar aquele find ali, verdade. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é retornar esse cara aqui. Esse aqui que tem que ser o retorno find. Aqui a gente retorna find. E aqui a gente vai retornar... Vamos ver o que a gente retorna aqui. Ô, Rafa, Ô, Rafa, eu retornar a acho que tá condição. faltando, tá faltando retornar a condição ali daquele find. Opa, claro. É porque deu uma bugada quando você colocou o Dá- nome é, da ou constante você de coloca- find. Ou você coloca tudo em uma linha só e tira os bigodinhos, ou você coloca a palavra return Bigodinho. na frente do name. Name.toLowercase aí, name, linha 18, você coloca um return aí. Ah, não. Tirar isso aqui que tá falando, né? Isso, ou você tira os bigodinhos e deixa numa linha só. Justo, fica mais fácil. Então, aqui. Ponto e É vírgula. do 2 Isso pontos. aqui, Isso. vem pra cá. Show. Agora vai dar certo. Boa, acontece, gente, acontece. Então vamos lá. Agumon. Perfeito. Vamos lá. Birdramon. Então, ó, tá modificando o nosso valor aqui, né, que a gente colocou, o inner text dele, Birdramon, e automaticamente... Opa, aqui, desculpa, né, que é o nome. E aqui, automaticamente, o tipo que ele é, ó, Champion. Vamos verificar aqui, ele é um Champion. Se a gente bota um Agumon aqui, ele já não é mais um Champion, né? Ele é quem? Um Hulk. E por aí vai. Então, assim, o que a gente acabou de fazer? Obrigado aí, até desculpa aí pela, né? A gente foi fazendo uma coisa dentro da outra aqui, vai conversando, vai esquecendo. Então, o que a gente fez, assim, só um geralzão agora? Selecionou tudo que a gente ia utilizar lá no HTML. Tô lendo linha a linha, mas isso aqui a gente fez depois do que a gente fez, né? Então, a gente pegou a nossa FET, né, a nossa API, consumiu ela aqui através do... A gente sabe que é assíncrono, então tem que usar o método async-await. Fez a consumo aqui, ele devolveu uma resposta. Sem o await, ele devolve uma promise. Com o await, ele já desencapsula e devolve uma resposta. Essa resposta ela não está pronta para ser lida pelo nosso JavaScript. Então, a gente tem que transformar ele em JSON. Quando transforma em JSON, ele devolve para a gente exatamente o que estava dentro daquela API. Nesse caso, para a gente, é um array de Digimons. Então, a gente quer fazer a verificação do valor desse input aqui para verificar se a gente vai ter como mudar o nosso cardzinho. Então, a gente adicionou um evento de escuta nesse input. Esse evento de escuta, a gente colocou aqui o change, mas vocês podem botar outro tipo de evento, claro, né, sempre, para otimizar. E ele também vai precisar o quê? Ele vai precisar escutar o que vai ser devolvido dessa minha função aqui. Então, essa minha função, ela é uma função assíncrona, o que vai ser devolvido dela também vai ser assíncrono. Então, eu sou obrigado a colocar um async aqui na frente. Então, quando a gente vem aqui, guarda o valor dessa função numa constante, só para facilitar e não ficar chamando a função toda hora, tá? Então, essa função, como ela devolve um array, a gente pode utilizar um método de array nele. Nesse caso, para a gente foi interessar o find, né? Porque a gente não quer todos, a gente quer um só. É um de cada vez. E o find, ele me retorna um objeto com um de cada vez. Eu acesso o meu array, acho lá e verifico se o nome que eu estou digitando é igual ao valor que está no input. Para evitar que se a pessoa escreva tudo em maiúsculo, tipo assim, ó, não vai ter problema, vamos botar até outro, né? E ver se funcionou. Nosso filtrozinho aqui bonitinho. Para evitar que quando a gente digite, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, a gente simplesmente tratou o erro com to lowercase. A gente tratou esse erro com to lowercase aqui, beleza, verificou o valor, está funcionando. Peguei o meu objeto, a partir do momento que eu peguei esse meu objeto, eu consigo fazer acessos a esse objeto. Então aqui de novo, ó, foi o que eu falei, essa linha aqui, ela poderia ser retirada e colocado como IMG aqui embaixo direto, tá? Não faria diferença. Então a gente pode chegar aqui e colocar, IMG aqui, automaticamente a gente tiraria essa parte aqui, tranquilo? E automaticamente quem a gente teria aqui? IMG.
Então, isso aqui é uma melhoria que a gente já poderia ter feito no que a gente fez. Quando eu coloco o Agumon aqui, ele funciona da mesma forma, porque a gente já desestruturou e eliminou uma linha desse caso. Depois, a gente acessa o texto que a gente tem, coloca o texto do Digimon de forma dinâmica, né? Ou seja, vai depender do nome do Digimon e do level dele. A gente também acessa o valor que a gente tem do nosso cardzinho, que era um H5 aqui, coloca como valor do nome do Digimon e muda, por último, a nossa imagenzinha da tela para a imagem que a gente tem do Digimon que a gente está pegando. Então, esse find aqui foi o que fez basicamente tudo para a gente. Depois a gente só acessou o objeto. Ó. Acessa cada objeto, não, desculpa. Os elementos Precisa HTML. desse retorno aí embaixo, desse return find aí? Você está retornando ele para quê? Vamos lá. Tá retornando ele pro DigiAPI. Não precisaria do retorno, sem problema. Não precisaria do retorno. Porque como essa função aqui realmente não está utilizando essa função para uma outra, para colocar dentro de uma outra função, nem nada do tipo, o retorno realmente é facultativo, né? Agora, esse retorno deveria existir se eu pegasse esse DigiAPI e quisesse colocar essa função dentro de um outro bloco lógico para fazer outra coisa. Aí precisa ter um retorno. Obrigado, Diego. É exatamente isso. Rafa, faz aquele teste de passar essa lógica aí para dentro de uma outra função. E... Vamos lá. Vou botar teste aqui só porque tá um teste mesmo. Então, vamos pegar tudo que está aqui. A partir daqui, uou. Ô, Rafa, depois eu tenho uma dúvida. Peraí, peguei errado. Pode falar. O que acontece? Quando eu fiz do Pokémon lá, eu até pensei em utilizar o Find. Só que quando eu fui ver o que o Data retorna, ele parece que retorna um array de arrays que possuem objetos. Mas eu acho que eu me confundi, né? Porque você conseguiu acessar... Depois você dá uma olhadinha no que o Data retorna. Ele parece que tipo, do 1 ao 99 é um array com alguns Digimons. Depois do 100 ao 199. Beleza. Sobre essa questão, eu acho que isso é um meio de escrita. Eu também estava pensando que era desse jeito, mas no final das contas eu percebi que não era, não. Será que é só uma forma da gente ler? Parece que é o console tá log. faltando colocar o async antes de teste. Do console log de dentro do navegador, pelo menos estava fazendo desse jeito. Aí parece que é uma coisa para você conseguir ter uma divisão, para ter uma visualização melhor da quantidade de item que tem lá dentro, entendeu? Porque senão a gente entrega 1000 itens lá de uma vez e fica aquela lista gigante, né? Aí coloca tipo em caixinha para conseguir para ver quais você quer ver, entendeu? É verdade. Bom, funciona, Rafa. Tudo direitinho. Aí o async não precisa ficar dentro do evento, né? Pode ficar lá na frente da função. Ele tem que lembrar que a única diferença quando a gente também faz uma arrow function, uma função normal, é que na arrow function, assim que vem antes da função, né? Ele sempre vem antes da função. Vem só antes que da função. O bloco da função no arrow function vem aqui e da função vem aqui. Então, botando aqui, eles funcionam. Se a gente tirar o async e o wait aqui, já vai ver que já provavelmente deve dar problema. Vamos ver. Rafa, eu acho que o máximo que você conseguiria fazer era colocar o async na frente do teste lá embaixo no Event Listener, ao invés de colocar na frente da função. Em questão de leitura, desse modo aí é melhor do que o outro, será? Aqui não funciona. Não, qual modo, no caso? No caso, fazendo, tipo assim, que você simplesmente você pegou e fez a função por fora, você dividiu. Muito melhor esse modo aqui. Sim. Porque aí, no caso, é aquele negócio como se ele estivesse pegando só para fazer uma questão, né? Essa função faz uma coisa, aquela outra faz exatamente outra coisa. Isso, né? Isso aí. Mas, na verdade, até se der mole, dá essa pra dividir daí outra dá função para aqui. isso, você divide entendeu? essa daí em várias outras funções. Porque a ideia, assim, realmente a função tem que ter uma responsabilidade única. Só que, nesse momento, pra gente, o ideal é que a gente só consiga consumir a API. De que forma? Não interessa, sacou? Agora, isso aqui. Se tu for fazer bonitinho, separadinho, tu pega literalmente essa outra parte aqui e ela funciona como uma outra função, ó. E aí tu subdivide mais ainda. É porque a gente tem a mania de achar que código bom é código pequeno. Quanto menos linha você escrever, melhor. E isso não é verdade. A verdade é você ter um código limpo. E isso, às vezes, é você ter muitas linhas e declarando funções menores. Não tem problema nenhum. Isso aí. Bom, Ô, Rafa, pode falar. Na linha 22, esse IMG de Digi,
ele troca a source dele, que é uma foto que você tem no seu repositório, tipo, base, pela URL do Digimon, que tem imagem do Digimon. Exatamente. Aqui, ó. IMG é exatamente essa URL aqui, tá vendo? Então, eu pego a URL que antes existia. Espera aí, deixa eu aumentar só um pouco aqui, diminuir, na verdade. Eu pego a URL que antes existia, que era o que estava aqui dentro do meu repositório mesmo, né? Se eu pegar aqui, ó, tem uma imagem aqui, tem as imagens, tá vendo? Eu pegava o que estava dentro dessa minha pasta de imagens aqui e substituo por essa HTTPS aqui. Então, automaticamente, ele joga essa imagem para mim lá no meu card. Show. Então, se eu botar qualquer um que exista dentro dessa API, qualquer um, né? Tipo, vai ter Digimon que não vai existir dentro dessa API, tá? Então, se você botar aqui e você vê que não existe, é porque ele não existe lá. E tem muito Digimon também, igual Pokémon. Só que se você digitar aqui e não tiver, aí você olha, opa, deu algum erro? Não deu? O que aconteceu? Aí você vai voltando e verificando. Às vezes o Live Server também dá uma travada. Então, se você tiver certeza que tem aquele Digimon lá dentro, fecha o Live Server e abre de novo. E aí tá, você vê se tem algum erro no teu código. E claro, o inspecionário ele sempre te diz se está acontecendo algum problema ou não tá, né? Então você olha e fala, ó, nesse caso aqui, ó, ele está acontecendo problema por quê? Porque eu tirei o async e await ali. Então eu tenho que adicionar o async aqui. Eu tenho que adicionar o await na hora da chamada da minha função aqui. E aí automaticamente ele vai voltar a funcionar. Então se eu chegar agora e botar o etemon, ele vai funcionar de novo. Beleza? Valeu. Qual é a ideia? A ideia que a gente entenda é que a gente só precisa usar a sincronicidade para as coisas que são assíncronas. E no nosso caso, o que é assíncrono é essa função aqui e literalmente a chamada dessa função. Tudo que está dentro dessa função aqui, do escopo dela, é tudo síncrono. Ela vai virar assíncrona, porque a gente precisa esperar o que está sendo retornado dessa fetch aqui, ou seja, do consumo da API, para a gente poder fazer o nosso bloco lógico. Porque senão ele vai tentar fazer isso aqui antes, e aí ele vai dizer para mim, opa, mas esse cara aqui nem é o array, ele nem existe. Como é que está tentando usar um find? Ele precisa esperar que a API me devolva aquele array para eu conseguir identificar que ele é um array, e aí sim utilizar método de array nele e construir todo o resto do meu bloco lógico. Ficou alguma dúvida aqui nessa? Ou alguma dica também, enfim. E... Sobre... Pode falar. Pode ir. Eu ia perguntar, sobre a questão igual se você escrevesse um nome que não tivesse, no caso, ali dentro, esse erro, no caso, aconteceria o quê do jeito aí agora? Simplesmente não ia fazer nada? Só... Eu tirasse assim que? Não, lá dentro igual, agora você colocou da maneira aí que se aquele Digimon existir, vai trocar, mas se você digitar um nome ali que não tem do Pokémon aí dentro, ele simplesmente não vai fazer nada, né? Porque não vai fazer nada. Se eu botar aqui qualquer coisa aqui, ele vai tentar procurar e dizer que não existe. Ó. Entendi. Show? Tá, certo, show. Eu posso, obviamente, tratar esse erro. Eu posso botar um try catch aqui, depois o catch eu boto um erro, posso lançar um erro dizendo que esse Digimon não existe, posso fazer. É que eu tentei fazer o mínimo possível só pra gente fazer funcionar o negócio, sacou? Mas daqui pra cima, tu pode fazer o que tu quiser. Um bloco lógico, tipo, eu quero tratar esse erro. Então, eu boto o try. Aí, se eu botar um try aqui, ele vai tentar executar isso tudo. Se ele não conseguir, bota um catch, diz que ele vai devolver um erro. E eu quero, sei lá, abrir um alert dizendo que aquele Digimon não existe. Verificar a lista de Digimons, sei lá. Pode fazer o que tu quiser. Saquei. Beleza? Mais alguém? Ô, Rafa. Pode falar. É só... Sem o window load ali no final, tipo, quando a página carregar... Eu nunca entendi qual que é exatamente a diferença. Tipo, beleza. No window load ele vai carregar a função do DJPI. Mas sem ele, o que acontece? Mesma coisa. Então, aí tipo, eu tinha aquela dúvida de, eu preciso do window load para caso, sei lá, a internet esteja lenta, alguma coisa do tipo. Então, o window load é o bloco que vai ser executado quando você der um refresh na sua página. E o que vai ser executado quando der um refresh na sua página? No meu caso, o que eu tinha posto era a minha função de GPI. Na verdade, a DJPI ela executa todo o bloco do meu JavaScript. Então não faz muita diferença nesse caso. Agora, imagina que você queira que algumas coisas sejam executadas quando você dá um refresh e outras coisas sejam executadas depois. Então você coloca o que você quer primariamente quando der refresh dentro do window load e aí as outras coisas vão ser executadas depois. É só uma questão de prioridade do que vai aparecer na tua tela ou não. Entendi. Sacou? Show. Beleza. Valeu. Show. Tinha mais alguém, né? Oi, Rafa. Oi, tudo bom? Tudo. Ô, Rafa, era só... O próximo exemplo você vai usar DEM? Vou. Não era só isso. Eu queria perguntar próximo como é que DEM. seria como fosse com DEM.
O próximo a lógica é mais complicada e tal, aí eu já deixei ele feito, porque, como eu disse, é aniversário do Coro hoje, aí a gente passa um pouquinho mais rápido e vai destrinchando ele. Tá bom? Tá, já. Só complementando a resposta para o Felipe, imagina, lembra de, por exemplo, sistema de banco. Quando você abre a página, os valores das coisas eles não estão aparecendo, tem só um mockup, algo genérico lá para representar que ali vai aparecer alguma coisa enquanto os dados estão sendo carregados. Isso. Então, aquilo ali aparece no window onload e todo o resto vai sendo executado e sendo mostrado depois. Exatamente. Pode crer. Faz sentido. Beleza. Valeu, Show? Rafa. Valeu, Rafa. Bom, então vamos lá para o nosso segundo. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos fechar esse cara aqui. E agora vamos lá para a nossa segunda... Rafa, só uma dúvida. Opa, claro. Deixa eu te perguntar, com relação ao projeto, a gente vai precisar, se você já souber, claro, dar uma estudada nos montes, ou isso não vai ser importante para agora? Porque, para mim, a parada que mais pegou foi isso. Então, amanhã o Miguel vai dar uma aula disso aí, para ter certeza que vai ser... porque o Miguel é muito bom. Mas eu tenho 99,9% de certeza que não vai precisar para esse projeto, não. Entendi. Mas, assim, é sempre bom tu já saber tratar essa parada e já saber como utilizar, tá? Desculpa, o que vai cair? Que não vai cair no projeto? É para fazer o mock. É mock, né, que fala? Tá, o mock. Não, nesse primeiro momento a gente só aprendeu a fazer o teste. O mock a gente só vai aprender lá bem mais pra frente, que o Gabriel falou. Não precisa se preocupar ter com... algum mock, eles vão deixar pronto já, alguma coisa que nem eles fizeram nos exercícios de sexta-feira, alguma coisa assim. não precisa se preocupar com criação de mock nem nada não, que é bem para depois. A minha dúvida era se vai cair aquilo, o que a gente pegou, né? Utilizar o mock. Vai cair, mas eles já fizeram. Isso. Entendi. A gente vai fazer teste assíncrono no projeto. Se eu não me engano, são só 4 requisitos esse projeto. Se eu não me engano, são só 4 requisitos. A não ser que eles tenham mudado alguma coisa. Você não vai... desculpa. Para você não vai fazer diferença se você vai estar usando o mock ou não, você vai só precisar usar um Você FET. só precisa fazer o teste funcionar. O Rafael ter cortado você. Não, eu ia falar exatamente isso. Não tem problema, não. Show de bola. Show? Valeu. Então vamos lá, vamos botar o nosso outro aqui para rodar e vamos ver o que ele é, né? Então aqui, ó. A gente tem aqui nosso projetinho da Pokédex e automaticamente ele tá botando aqui os 150 primeiros Pokémons assim, ó, de uma maneirazinha mais bonitinho um do lado do outro, com o ID do lado, o nome e o tipo dele embaixo. Simples assim, ó. Tem uns efeitozinhos aqui de CSS, ó, que ele dá um pulinho, tá vendo? Coisa que a gente vai ignorar porque o HTML e CSS não é o importante, não é o nosso foco nesse momento. Mas eu vou depois deixar o repositório lá. Quem quiser depois dar uma olhada de como ficou. É bem simples, ó. Só tem um keyframes aqui com um efeitozinho para ele pular e algumas coisinhas para a gente poder deixar mais bonitinho, por assim dizer. Vamos para o código. Então, esse código aqui, ele já está mais estruturado de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais complexa, então vai exigir um pouquinho mais de atenção, tá? Primeiro de tudo, a gente sempre começa o quê? Consumindo a nossa API, ou tentando pegar os dados para consumir essa API. Então, aqui, vamos até deixar aqui, ó, para ver, eu vou deixar um pouquinho ali do lado para a gente ver como funciona e o código aqui do outro. Só para a gente ver pelo menos um ali. Como é que ele está fazendo aqui? Está fazendo o seguinte, pega o get Pokémon URL, tá? Ele está dando um ID. E esse ID ele vai ser utilizado para você verificar qual Pokémon que você vai estar lidando naquele momento. Então aqui já é aquela lógica que eu acho que foi o Diego falou lá no início lá do Pokémon. Por que você não coloca lá o ID lá no final? Aí eu falei que eu ia pegar de uma outra forma. Aqui automaticamente a gente vai pegar verificando qual o ID desse Pokémon. Então o ID vai ser importante. Era isso daí mesmo que eu tava caçando naquela hora, porque na Tá, show. Aí a gente já precisa usar template string, tem que lembrar, né? Porque a gente está usando uma string misturada com uma variável. Então a gente não pode botar simplesmente entre aspas. Então essa função aqui, simplesmente, ela está pegando a URL do Pokémon. Nada mais, nada menos. É uma função bem definida, né? Ela tem uma definição dela e é essa. Agora, a gente vai pegar as promessas que vão ser devolvidas desse Pokémon. E aqui bastante importante entender o que está acontecendo. Primeiro pulo do gato está aqui, ó. O que este parte desse bloco lógico está fazendo? Vamos voltar para cá e vamos verificar aqui, ó, na mão. Se eu chamo o meu array construtor e eu boto 150 dentro dele, o que vocês acham que acontece? 150 undefined. Quase isso. É 150 vazios mesmo.
150 espaços vazios que a gente vai ter. Então, ó, ele cria 150 espaços, e são 150 espaços que não tem nada, literalmente nada dentro deles. Beleza? E por que tu tá fazendo isso? Ora, ao invés de eu verificar o array e botar um dentro de cada um, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou pegar esse array 150 e vou preencher ele com qualquer porcaria. Ou até com nada mesmo. Se eu botar nada aqui, ele me dá o 150 undefined que o Caio falou agora. Então, agora eu tenho 150 undefined. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Antes eu tinha espaços vazios. Espaços vazios não podem ser iterados. Undefined é um valor. Pode ser iterado. Então, a partir do momento em que agora eu construir um array com 150 espaços de undefined, eu posso utilizar um método de array para ele preencher cada espaço que era undefined agora com uma outra coisa. E aí eu pergunto para vocês, que método vocês acham que eu posso utilizar para pegar o valor que era anterior e modificar para um outro valor? Map. Map. Então, a gente voltando lá, eu pego aqui, boto para ele encher aqui com undefined e utilizo um map. E aqui a grande sacada também é que eu não quero o valor que está sendo imposto lá, eu quero simplesmente o index. Por quê? Porque eu estou verificando através do ID. Se eu estou verificando através do ID, não me importa o valor que ele está aqui, afinal o valor que está aqui é undefined, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero pegar o índice dele. E uma segunda sacada que a gente vai pegar agora é, opa, mas o JavaScript ele é base 0. Então, se eu pegar do 0 aqui, a gente não vai ter 150, a gente vai ter o quê? 149 começando do 0. E não é assim que funciona na lista de Pokémon. Então, simplesmente eu preciso pegar o quê? O index mais 1. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu, de novo, ó, verifiquei aqui, preenchi 150 vazios, coloquei aqui com undefined e utilizei um map. Aí, dentro desse map, eu chamo fetch, porque, afinal de contas, eu tenho que chamar o quê? Eu tenho que chamar o meu método de consumo de API. Essa fetch, ela está onde? Guardada. Através da minha URL, que está guardada no valor da minha função getPokémon. Então, chama getPokémon URL, e a getPokémon URL não recebe um ID, o parâmetro ID. Esse parâmetro ID aqui é onde, finalmente, a gente vai utilizar o index mais 1. Por que index mais 1, de novo? Porque o JavaScript é base 0 e a gente precisa que ele comece no 1. Então, por isso, a gente sempre soma 1 a mais dele. A partir daqui, o que a gente está simplesmente fazendo aqui é um map para verificar o index dele. Tranquilo? Aí, a partir de então, a gente vai utilizar o then. Por que o then? Porque a gente precisa pegar o valor que a gente está pegando dessa fetch e transformar ele num objeto em que o JavaScript consiga ler. Concorda? Então, eu pego aqui a resposta e coloco aqui no formato JSON. Ou seja, esse generate Pokémon promise, ele vai me devolver uma promise. Tranquilo? Bem simples assim, como o próprio nome dele deixa claro. Então, ele vai me devolver uma promise, que é uma promise que eu já estou pronto para o quê? Desencapsular, porque ele já está podendo ser consumido pelo JavaScript, que ele já está um objeto de uma forma que o JavaScript consegue ler, e aí a gente já consegue trabalhar melhor com ele. Essas duas linhas aqui, elas são extremamente importantes, essas duas funções, para o funcionamento do resto da nossa função. Então, eu queria saber, ficou alguma dúvida aqui? Ô, Rafa, Opa! esse array de 150 espaços ali, você criou esse array ou você pegou de algum lugar? Criei. Ah, tá, não, era só isso. Show? Quando Show. tu chama o array com letra maiúscula, tu está utilizando o construtor array. É uma coisa que a gente não viu na Tribe, mas eu já falei algumas outras aulas lá. O construtor, quando você cria um array, na verdade ele está pegando os métodos desse construtor aqui. Ó. Ele recebe como herança os métodos desse construtor. Então, se eu chamo esse construtor e boto 150 dentro dele, ele literalmente cria um array com 150 espaços vazios. Só que o que tu tem que se ligar é que espaço vazio não é interável, está vazio. Então eu preencho ele com qualquer coisa. Essa é a ideia. Agora fez sentido para mim. Show? Fio, ele é responsável por preencher por Isso. algum parâmetro que você bota dentro dele, no caso, né? Como você deixou vazio, ele preenche com defined. Exatamente. Ó, se eu botar aqui, ó, aspas vazias, ó, ele bota 150 aspas vazias aqui, sacou? Ah, maneiro, maneiro. Pode falar, quem é o próximo? Não, eu ia perguntar sobre o fio mesmo. Show. Ele faz exatamente isso. Só que ele é um método para preencher tudo igual, tá? Então, tudo que tu botar aqui, ele preenche tudo. Aí tem que tomar cuidado na hora de utilizar. Ele é bem utilizado nesse caso aqui, ó. Eu construo um array do tamanho que eu quero e preencho para poder utilizar um método de array. Não pode fazer uma lógica para botar no parâmetro dele uma função? Ele não recebe outra função, né? Tipo... Não, ele recebe simplesmente só o que a gente vai colocar lá dentro mesmo. Ah, entendi. Show? Mas se existe uma lógica para botar aqui a função, eu não sei. Aí teria que olhar mais profundamente na documentação. Mas eu nunca vi nem ninguém utilizando e nem nunca utilizei dessa forma, sacou? Mas de qualquer forma, mesmo se você fizesse uma lógica ali, você ia ter um array de número n, tamanho n, com a mesma coisa
dentro. Uhum. Você não tem como. O fio, ele automaticamente vai preencher todas as posições que você mandar ele preencher. E aí vão ser todas as posições iguais àquelas. Se você colocar um método ali dentro, ele vai fazer 150 vezes aquele método ali e ele não vai mudando o valor para cada posição. Eu Ele pensei muda em de botar tudo. um for each, algo do tipo. Não, infelizmente Seria bom. não, seria bom. Entendi. Show. Mais alguém? Ó, Rafa, volta no código ali, Rafael. Voltei. No caso, esse Generate Pokémon, no caso, ele está trabalhando com 150 arrays, certo? Isso. E esses arrays agora, no caso, receberam quais informações ali no caso? E cada um array recebeu a resposta, o Johnson de... Cada um desses arrays estão sendo preenchidos por enquanto com o index aqui desse map, tá vendo? Então esse array vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os 150. Aí depois, tudo isso daqui, a gente vai transformar ele aqui para fazer depois uma lógica com o objeto do JSON, que é a promise, que vai retornar da nossa API. Certo. Que aí agora sim a gente vai utilizar a lógica para preencher tudo bonitinho, entendeu? Entendi. Show. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar o nosso HTML. Aí a gente vai gerar o HTML de uma maneira muito maneira e muito diferente. Geralmente tu pensava que eu posso acessar o HTML que já existe, que nem a gente fez no projeto Digimon, né? Modificar o valor dele, colocar... Pode fazer, do jeito que você achar melhor. Depois, se não existir, tu usa append ou append child para colocar na tela, pode. Mas você também pode utilizar um método que a gente utilizou bastante já, ou deveria ter utilizado no Visual Function para facilitar a sua vida, e automaticamente, você conseguir lidar melhor com isso. Vamos ver como é que está sendo feito? Então aqui eu tenho o const generate HTML, né? Sempre botando funções que deixam um pouco claro do que a gente vai fazer. Aí eu tenho como parâmetro dela Pokémons, beleza? Aqui, a gente está mais acostumado a ver assim, mas não faz diferença porque é só um parâmetro, né? Mas vamos deixar na lógica que a gente está. Então, esse Pokémons, a gente vai utilizar, como a gente viu, ele devolve o quê? Ele devolve um array. Como é que eu tenho certeza que ele me devolve um array? Eu utilizei map. Todo map devolve um array. Então, se eu tenho um array, eu posso utilizar métodos de array, beleza? Então, eu vou usar um reduce. E aí tu olha e fala, caraca, vai utilizar um reduce? Vou utilizar um reduce. E o bloco do reduce, ele vai vir daqui até aqui embaixo. Vamos ver exatamente o que esse reduce está fazendo. Primeiro de tudo, o reduce ele vai pelo menos ter sempre o quê? 2 parâmetros, geralmente, né? Vamos botar assim. Que é o acumulador, né? Que é o ACC, e o valor atual dele aqui. Só que esse valor atual, eu já posso desestruturar. Porque se a gente for olhar a API do Pokémon, uma coisa que a gente já deveria ter feito e eu não fiz, né? Mas vamos lá. Pegar aqui o valor da API do Pokémon e jogar aqui no nosso console, ele vai me devolver esse objeto inteirão aqui, tá vendo? E aí tu fala, por enquanto eu não sei com quem eu trabalho, porque no primeiro momento eu só tenho Bulbasauro, Ivysauro, blá blá blá, tipo 150 ou 1154 Pokémons. Se eu jogo aqui, por exemplo, agora o Charmander, que é o melhor Pokémon inicial e quem discorda tá errado, a gente vai ter o quê? Um outro objeto gigantesco, com várias paradas, habilidades, formas, peso, altura, peso dele aqui, altura aqui, o sprite, que é o que ele vai... Se a gente botar aqui são as figurinhas que tem dele, de frente, de costas, de lado, enfim, técnicas, é um objeto gigantesco. Essa API aqui é muito grande mesmo, né? Então, com essa API aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, voltando lá para o código agora, o que a gente está fazendo? A gente está desestruturando o nome dele, beleza? Aqui, name. A gente está desestruturando o ID, e a gente está desestruturando os tipos, que são os types aqui. Tranquilo? Então, é um outro objeto que ele recebe aqui, e por aí vai, fogo e por aí. Ele é um objeto que recebe um outro objeto para depois receber aqui um outro objeto. Então tem que ficar ligado na hora da gente acessar. E isso está dentro da primeira API. Isso está dentro da primeira API. Isso aqui, no caso, o próprio Charmander. É a lógica que eu já apliquei aqui. O ID aqui, ele pegou o Charmander, é como se ele estivesse chamando pelo ID 4, sacou? Para cada Pokémon ele vai fazer essa lógica. Ele vai entrar e fazer. Então, beleza. A gente pegou aqui e já desestruturou os 3 que a gente vai utilizar. Só para a gente não precisar trabalhar com esse objeto inteiro, né? Trabalhar com coisas mais palpáveis. Então, agora a gente criou aqui um element types, que é para ver os tipos de elemento que existem dentro dele. Então, a gente vai estar acessando agora essa parte aqui da nossa API. Então, eu pego o types, que eu já desestruturei, que é esse cara aqui. Como ele me devolve um array, como é que eu sei que ele me devolve um array aqui? 0, 2 pontos, e vem alguma coisa aqui dentro. Então, esse daqui, o estilo dele é um array.
Se vocês não sabem, o array é basicamente um objeto. Você consegue transformar um objeto em array de uma forma bem tranquila de entender. Então, deixa eu tentar fazer aqui só para a gente ficar mais sussa. Se você chega e cria um array aqui, tipo const, deixa eu botar mais assim aqui. Você cria aqui, ó, const array, e você dá um valor para ele aqui, sei lá, qualquer valor. Se você perguntar qual é o tipo desse array, ele vai te devolver, ó, objeto. Então, o array, ele é um objeto. Ele é um tipo de objeto, né, pro JavaScript. E você consegue também construir um objeto que ele seja identificado como array. Como é que você consegue fazer isso aqui, ó? Se você pega aqui, ó, um objeto, e você chega aqui e cria, sei lá, vamos dar aqui, name, na verdade, vou ter que botar de outra forma. 0, e aí tu coloca aqui Pikachu. E aí aqui você coloca raio-chu. E por aí vai, né? Depois você simplesmente vem aqui e escreve length, 2. Isso aqui, ele consegue ser iterável. Isso aqui é um objeto iterável. Porque isso aqui, nada mais nada menos é que um array. Ele tem o quê? O índice dele e ele tem o valor dele. Não é assim que o array funciona por trás dos panos? Ó, o índice dele é 0, o valor é 1. O índice dele é 1, o valor é 2. Isso aqui é um array iterável. Então, isso aqui eu poderia, por exemplo, aplicar um método de array nesse cara aqui. Qualquer um que a gente tivesse aqui. Tipo, opa, ele não está funcionando, né? Deveria. Mas, enfim, deveria funcionar. Deveria funcionar. Enfim, o array funciona mais ou menos assim. Tipo, ele tem o valor dele aqui, que é o índice, e ele tem... Opa, desculpa, ele tem aqui dele, que é o índice, né? Que está aqui por trás dos panos. E o valor dele, que pode ser uma string, pode ser qualquer outra coisa dentro do array. Então, isso aqui é um objeto que ele é um objeto parecido com o array. Então, a ideia que a gente faz aqui é exatamente essa. Ó. A gente entrou aqui no map, no types, utilizou o map aqui dele. O que eu quero fazer com isso? Quando eu entro dentro desse types, eu estou entrando aqui dentro dele. E eu vou pegar o tipo de informação dele, eu vou entrar agora no type dele, ó, ponto .type, vou entrar no ponto .name dele, ou seja, estou pegando este tipinho aqui. É isso que vai me devolver. Só que o map, ele não devolve um array. O map sempre devolve um array para você. Como é que você transforma, então, o que é devolvido para você de um array em uma string? A gente utiliza o método join. Então, o join ele vai simplesmente pegar esse cara aqui, que seria um array, e me devolver numa string. E o join ele também recebe parâmetro dentro dele, que é o separador, né? Como é que a gente vai separar esses caras, caso exista mais de um? Eu vou separar por espaços e com essa barrinha aqui vertical. Tranquilo? No caso do Charmander, ele só tem um tipo. Então, ele não vai precisar separar com a barrinha. Agora, no caso do Bulbasauro, por exemplo... No caso do Bulbasauro... Não achou? Um S só. É um S só? É. Então é isso. Aqui, no caso do Bulbasauro, ele tem dois tipos. Correto? Ó, ele tem o tipo grama e ele tem o tipo venenoso. Então, automaticamente, quando a gente fizesse essa lógica aqui, ele botaria aqui grass e ele botaria aqui o poison. Vamos ver, ó. Utilizando lá na nossa própria... Tá aqui, né? Não. Tá aqui. Pokédex. Ó, grass e poison. Ele tá separando. O Charmander, ele só tem um, ó. Então, ele só bota o fire. Então, aquela lógica que a gente está imprimindo lá, ela está funcionando perfeitamente para colocar o valor aqui. Claro que a gente não colocou nada ainda, a gente só está selecionando. Eu estou mostrando como vai ficar no final. Mas aí já dá para ver que ela está uma lógica funcional. Essa parte aqui, por enquanto, do Reduce, está tranquilo? Sim ou não? Alguém não entendeu? Como é que a gente acessou os valores lá dentro da nossa API? Como é que a gente conseguiu chegar nessa lógica? Ô, Rafa, esse Pokémon está vindo de onde? Igual você colocou ali. Eu não consegui entender muito bem isso. Esse é o parâmetro da função. Certo. Ele recebeu esse parâmetro. Beleza, ele tá com esse parâmetro. Mas ele está vindo de onde, no caso? Está sendo usado aonde? A gente vai utilizar para poder depois pegar dentro do que a gente tem na URL. A gente vai ter que lá embaixo, a gente vai ter que chamar uma função para colocar dentro da outra, para entender como está funcionando, sacou? Ah, entendi. Mas aqui é só para entender que a gente vai ter um parâmetro e esse parâmetro vai ser dado no momento em que a gente for chamar aquela função. Sim, entendi. Show? Saquei. Mais alguém? Tá, então beleza. O que eu fiz aqui, ó? Eu disse para vocês que eu tenho, por enquanto a gente só fez um map, né? Guardou esse map na constante. Então nada está sendo utilizado dentro do Redux propriamente dito, tá? Nada está sendo utilizado. Eu só fiz aqui uma const que cada vez que a gente iterar, ele vai criar uma outra constante que vai fazer um map e vai criar aquilo, para conseguir colocar isso de forma dinâmica. Só que o valor de acumulador e o valor que a gente está utilizando aqui, por enquanto a gente não utilizou nada.
que primeiro eu utilizei como valor inicial do acumulador? Lembra, se eu não passar o valor inicial, ele vem sempre com o primeiro item do meu objeto ou do meu array, enfim, do que a gente estiver trabalhando lá. Nesse caso, eu passei como valor inicial uma string vazia. Afinal de contas, eu quero trabalhar com string. O nome já deixa claro, eu quero gerar um HTML. Se eu quero gerar um HTML, eu tenho que fazer isso através de strings, beleza? Então, eu pego o meu acumulador e faço o quê? Uma concatenação nele. No caso, eu vou somar esse valor a cada vez que ele fizer aquele loop. E que valor é esse? E é aqui que está agora o grande pulo do gato. Vou até separar aqui para entender. Ó. Aqui é a minha template string. Ó. Isso aqui é a minha template string que está com tudo isso aqui ao mesmo tempo. Isso aqui é o meu gerador de HTML. Então, eu também posso utilizar o Redux para eu criar código HTML, sem problema nenhum. Afinal de contas, se eu abro uma LI aqui e boto uma class dessa forma, ele não tem que ser entendido também lá pelo meu HTML? Tem, porque isso daqui é o que existe lá no HTML. E aí tu olha para mim e fala, por que tu botou essa class específica daqui e ali? Tá tudo aqui no style, ó. Isso aqui já tá tudo pré-programado. Card after, grass, e todos os tipos que tem aqui, enfim, card title. Já tá tudo pré-programado lá. A gente não precisa nesta parte se preocupar agora. O que a gente precisa se preocupar é como a gente está acessando os dados. Então, como eu tenho uma UL, e aqui ó, eu tenho uma lista, tá vendo? Que é a minha Pokédex, eu quero adicionar coisas dentro dessa lista. Nada mais justo que, já que eu tenho uma UL, eu adicione LIs, beleza? Então, eu simplesmente estou adicionando LIs àquela minha UL. LIs que tem a class card, que é para poder gerar lá, mas cards de que tipo? Eu não sei. Eu vou precisar verificar o tipo. E esse tipo está guardado exatamente na constante que a gente acabou de criar. Só que essa constante, ela não é um array? Se ela é um array, eu preciso acessar o quê? O índice do array que eu quero consumir. Nesse caso, eu estou sempre consumindo o primeiro tipo dele. É porque o Pokémon, para quem não é muito ligado ainda, o Pokémon, apesar de ter dois tipos ou não, o primeiro tipo é sempre o tipo principal dele. Isso não faz muita diferença, mas para a gente se localizar aqui agora, vai fazer. Então isso gera, enfim, efetividade contra uns e outros, tem um esquema lá que eles fazem próprio. O que a gente vai fazer é acessar esse tipo aqui. No caso do Ivysaur aqui, ó, ele tem dois tipos, o Grass e o Poison. Então, eu tenho que, como ele me devolve um array, eu estou fazendo um map, eu tenho que acessar esse array de alguma forma. Então, eu acesso sempre na posição 0 para eu ter um tipo para poder me localizar lá dentro. Tranquilo? Depois eu venho para a própria imagem. Essa imagem, eu defino aqui, né, uma imagem e boto uma class aqui dele. Aí o out é simplesmente o nome dele. O que é o out? É para quando sua imagem não carregar, ele colocar o nome, um texto ali por trás daquela imagem. Imagina que você entrou no site, a internet está muito ruim, a imagem não carrega. Aí fica uma legendazinha assim, quando não carrega a imagem. Essa é a ideia do out. E essa legenda simplesmente é o nome do próprio Pokémon. Então, se ele é o nome do Pokémon, a gente já está usando o que está desestruturado aqui, bota o nome. E agora, da onde a gente vai pegar essa imagem? Lembra, ó, nada que está no HTML, eu estou construindo tudo, tá vendo? Tem nada aqui dentro. Vai tudo ficar aqui dentro dessa URL. Vai tudo ficar aqui, ó. Exatamente aqui. Então, eu estou construindo um source. E esse source é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de ver lá no Digimon. É onde eu vou pegar o quê? A minha figura do Pokémon. Então aqui ó, tem o source deles, beleza, estou buscando desse site. Só que, de novo, eu não sei qual Pokémon que eu estou pegando, então eu não posso deixar isso o quê? Sem ser dinâmico, fixo. Então eu utilizo a mesma lógica que eu utilizei aqui em cima, tá? Eu boto o ID, porque eu estou pesquisando pelo ID. Nesse caso faz muito mais sentido, né? Porque eles têm o ID pré-definido, então não dá para mudar. O 1 nunca vai deixar de ser o Bulbasauro. O 1 nunca vai ser o Charmander. Então, tipo, dá para pegar pelo ID para ficar mais fácil. Daria para fazer pelo nome? Dá para fazer pelo nome, sem problema, sabe? Então não teria problema nenhum nesse sentido. Mas é sempre bom verificar como está funcionando essa questão. E aí, de novo, agora eu quero dar um nome para esse card, tipo um título, né? Então eu utilizo o H2 aqui, tá? Boto essa class, de novo, já está pré-definida lá no meu CSS. E aí eu não sei, de novo, quem eu estou pegando. Então não adianta eu chegar lá e falar, estou pegando Bulbasauro. Eu não sei se eu estou pegando Bulbasauro. Então eu verifico o ID de quem eu estou pegando, boto um nome, e aí eu coloco o nome dele. Isso aí é exatamente o que, ó? É exatamente essa parte aqui, ó. O ID, ponto, o nome do meu Pokémon, tá? É isso que está sendo construído exatamente naquela parte. A imagem está construindo essa parte aqui, o tipo está construindo essa parte aqui. Voltando lá agora, ó. E o P, que é exatamente o tipo, ó, que está aqui embaixo, tá vendo? Que é um Pzinho, ó, um subtitle dele, ó, card subtitle, e ele coloca aqui o tipo que foi pego exatamente na construção aqui dessa constante. Depois disso, eu simplesmente termino a minha LI. Ou seja, tudo isso aqui está dentro da minha LI, ela forma simplesmente um item dentro da minha UL. Para a gente ter certeza de como está funcionando, a gente dá um inspecionar aqui, ó. Tudo isso aqui é uma LI, tá vendo? Cada LI dessa aqui, ó, ela possui uma imagem, possui um H2, possui um P. E aqui o after é porque é uma coisa do CSS que a gente está adicionando lá, tá?
que é para dar um efeitozinho também lá, bonitinho, enfim. Mas toda a LI tem LI, imagem, H2 e P. Você vem para cá, ele vai ter literalmente a mesma estrutura. LI, imagem, H2 e P. Só que a única diferença é que a gente está gerando isso de forma dinâmica. Beleza? Pode falar, Gabi. Ô, Rafa, você está criando o elemento HTML através do Reduce, é isso? Isso, exatamente. Eu estou utilizando o Reduce. Lembra, qual é a lógica do Reduce? É pegar uma coisa, é tipo um array, e transformar num retorno só, certo? E que retorno é esse que eu estou tendo no Reduce? Eu estou pegando aquele array de 150 pokémons e estou transformando ele num HTML para cada pokémon. Essa é a minha lógica. Não sabia que o Reduce podia criar um elemento HTML. Pode, cara, dá para fazer tanta coisa com o Reduce. É que, na verdade, ali eu quero só falar um ponto. Montando uma string, né? Você está montando uma string. Essa string, quando jogada no HTML, vai ser analisada e se monta como se fosse um HTML daí. Isso aí, perfeito. Rafa, posso falar uma curiosidade rapidinho sobre o Redux? Por favor. Eu estava vendo umas pesquisas uma vez e tem entrevistadores que consideram a pessoa que sabe usar o Redux como diferenciado. O Redux, assim, o todo dele, entendeu? Pelo que ele é poderosíssimo. Cara, é poderosíssimo mesmo. Você vê, a gente brinca de fazer somatório, mas isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo que o Redux faz. O Redux faz muita coisa. Constrói objeto, ele tá adicionando coisas aí no meu HTML, como o amigo disse, tipo, a gente constrói uma string, ele devolve uma string. A devolução dele é uma string. Só que essa template string, quando ela bate lá no HTML, o HTML reconhece aquelas tags, automaticamente ele transforma em HTML. Ou seja, de fato, assim, se você ignorar que ele está só retornando a string, o Redux está construindo o HTML, sacou? Mas o retorno dele é uma string, isso é importante de entender. Fala, Pedrão. Boa tarde, pessoal. Eu queria, se possível, que você explicasse novamente a parte quando ele tem 2 elementos ou só um. Claro. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a API. Ó, vamos comigo lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente está entrando no types dele, correto? Então a gente está pegando esse cara aqui. Esse cara é um array. Então, quando eu entro... Como é que eu sei que ele é um array? Ó? Ele tem aqui o índice dele e o objeto dentro. O índice e o objeto. Beleza? Isso não é uma estrutura de array? Ó, valor Perfeito. Do índice 0, estrutura do array. Tranquilo? Até aí? Beleza. De boa. Aí, quando eu dou um map, ele automaticamente está entrando dentro do array, né? Então, a gente está lidando agora com 0 e com 1 aqui. Como eu estou lidando com 0 e com 1, eu passo um valor aqui, ó, só para a gente ficar de novo do jeito que a gente faz aqui, ó, o type info. E esse type info, ele nesse caso aqui, no primeiro caso, na primeira iteração, ele é o 0. Só que eu preciso entrar mais ainda fundo nesse array. Então, eu entro dentro de tipo, o ponto type aqui, e depois eu entro dentro de nome, que é o ponto name. Automaticamente, quando eu entro dentro de name, ele me devolve o valor que tem lá dentro, que é o grass. Só que ele vai fazer a segunda interação. Quando ele faz a segunda iteração, ele entra no 1 aqui, ele começa no 1, né? Entra no type, entra no name e me devolve poison. A devolução que eu tenho desse map é um array que tem na posição 0 grass e na posição 1 poison. Beleza? Ele me devolve um array, só que eu não quero um array, eu quero uma string. Qual é o método que a gente utiliza? Um dos métodos que a gente utiliza para transformar array em string é o join. Então, o que o join faz? Ele pega o que estava dentro deste array e junta os dois. Só que, se eu tiver só um item dentro desse array, ele não vai poder utilizar o separador dele aqui. Por quê? Porque eu só tenho um. Não faz sentido utilizar o separador. Ele é inteligente o suficiente para falar, só tenho um, eu não vou utilizar o separador. Agora, quando eu tenho mais de um, ele vai utilizar exatamente esse separador da forma com que eu coloquei aqui. Para ficar mais claro ainda, ó, vamos criar aqui ó, um array, ó, array, que esse array vai receber, por exemplo, ó, sei lá, Rafael, França, e aqui, Tourinho, meu nome completo. Beleza. Eu tenho um array aqui, concorda? Se eu chamar aqui array, eu tenho um array de 3 aqui, de 3 posições, beleza. Eu quero agora transformar isso aqui simplesmente no meu nome completo. Então eu chamo array.join, só que simplesmente eu fizer .join e chamar o join, olha o que ele vai fazer. Ele vai botar por padrão vírgula entre o meu nome. Eu não quero. Eu quero que o separador dele seja um espaço. Quando eu faço isso, ó, ele devolve meu nome em string, bonitinho, separado da maneira que eu quero. Se eu chego aqui então, ó, e eu boto um espaço, e além do espaço, eu boto aqui ó, o meu pipe, automaticamente ó, ele devolve exatamente como está lá. Só que agora imaginamos que eu construa um outro array em que, na verdade, eu só tenho o Rafael. Beleza?
Eu quero agora pegar esse array1 e quero transformar ele também em string. Se eu chego aqui, o que eu passar aqui dentro, ó, não faz diferença, tá vendo? Só tem um item, ó. Então ele simplesmente vai me devolver aquele item que tá lá e ponto. Consegui tirar a tua dúvida? Maravilha. Obrigado, Rafa. Nesse caso aí, separaria as letrinhas, não, Rafa? Sem espaço? Ou não? Então, como eu tô entrando... se eu simplesmente botar ele ali vazio, ele vai separar. Ó. Deixa eu botar assim. Aí ele vai separar cada letra assim. Show. Opa, ele deveria separar cada letra, né? Por que ele não fez? Acho que é porque se não botar nada, né? Não. Tem um método que ele separa cada letra, eu não lembro exatamente agora. Não, mas, é o split. É o split, né? Isso. Perfeito, é o split. Então, ignora tudo que eu falei. Esse aqui é o método separador mesmo do join, tá? Tu passa aqui, se tu tiver um, ele não vai precisar separar, porque esse aqui é o método separador, né? Como o nome diz. Ele vai separar se tiver mais de um. Se ele tiver um só, ele simplesmente vai transformar aquele valor em array. Que é o que acontece com o Charmander, né? Só tem o Fire, então simplesmente na hora dele pegar aqui, ele só pega o Fire. Mas se tiver mais de um tipo, ele vai separando bonitinho com o separador que eu passei lá. Show? Mais alguém? Beleza. Então vamos seguindo aqui para o final, ó. Não menos importante, mas o final. Porque por enquanto aqui a gente simplesmente construiu dentro do Redux e botou isso tudo dentro do acumulador e obviamente retornamos o acumulador, né? Se a gente não retornar o Redux, não vai fazer diferença nenhuma. Tem que lembrar que o único método que não tem retorno é o for each, todos os outros precisam de retorno. A gente fica mal acostumado a fazer arrow function e botar geralmente em uma linha lógica e aí não usa o return. Mas em uma linha o return está implícito, tem que lembrar disso. Se te passar de uma linha, você automaticamente tem que retornar o que você quer retornar daquela função, né, daquele método. Afinal de contas, método nada mais, nada menos é que uma função. Então, toda função, se você quiser utilizar o resultado dela, dentro de um outro escopo lógico, tem que ter um retorno. Tranquilo? Agora saímos do Redux. Então, agora eu vou fazer uma outra função, beleza? E essa função agora, ela vai ser responsável por quê? Ó, vou botar até aqui para a gente entender. Ó. Ela vai ser responsável por colocar meus pokémons na página. Então, como é que eu coloco esses pokémons na página? Eu simplesmente agora preciso acessar minha UL, não preciso? Como eu falei para vocês, eu criei várias LIs. E LIs sem ULs não fazem muito sentido semanticamente falando no nosso HTML. Então, vou precisar selecionar, primeiro de tudo, a minha UL. Então, eu cheguei aqui e fiz essa seleção aqui, ó, da UL. Aí tu olha e fala, caraca, que seleção diferente. É só para vocês lembrarem que o Query Selector ele pode selecionar de qualquer forma que quiser, tá? Não preciso selecionar por ID só, por class e nem por tag. Eu posso selecionar por atributos, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Aí tu fala, caraca, não entendi. Vamos lá na UL e vamos ver, ó. A minha UL, ela tem um atributo, ó, data.js Pokédex. Simplesmente o que eu estou fazendo é selecionar essa UL por esse atributo aqui. Beleza? Deixando claro, você pode criar atributos da maneira que você quiser dentro do teu HTML. Você pode criar até atributo que não existe, tá? E esse atributo você pode utilizar para localizar ele dentro do teu JavaScript, não tem problema. Desde que você use o data. Isso, desde que você use o data, exatamente. Aquele data traço ali, ele não é opcional. Isso aí. Aí, o que eu tenho que fazer? Como eu estou selecionando um atributo, como é que eu sei que é um atributo? O atributo é tudo que vem dentro aqui da tag, beleza? Uma class é um atributo, um data aqui é um atributo, se a gente colocasse aqui não faz sentido na UL, né? Mas imagina, um placeholder é um atributo, enfim. Para selecionar atributos pelo Query Selector, você utiliza o colchetes. Então, você tem aqui, ó, colchetes, indo e colchetes voltando. Aí eu pego o nome do meu atributo, que é o data.js, igual a Pokédex. Eu literalmente utilizo, ó, a mesma coisa que está aqui, ó, só que dentro de colchetes, beleza? Quando eu faço isso, ele automaticamente está pegando o meu elemento. E aí tu fala, como é que eu sei que ele está pegando o meu elemento? Você sempre pode testar, né, gente? Você copia isso aqui, ó, vai lá onde você deu o teu live server, beleza? Vai no console lá, bota aqui, quando você chama o L, ó, ele está pegando aqui o teu atributo de forma bonitinha, beleza? Então, tô pegando aqui meu L, tudo de boa, sem problema nenhum, tranquilamente. Repete esse query selector aí que tu fez com data traço. O data traço é obrigatório. E eu preciso botar entre colchetes. Quando eu tô pegando um atributo. Quando você diz que é um atributo, tem que estar entre colchetes, exatamente. Isso aqui é obrigatório para seleção no Query Selector. O data traço é algo dentro que o próprio HTML necessita, o próprio JavaScript precisa, e você só falou que você vai pegar o JS traço Pokédex. Isso, o data traço é o nome do atributo, né? Que eu criei aqui. E o valor do atributo. Porque imagina, data traço JS, eu não necessariamente posso ter só um. Então, se eu tento selecionar uma UL que tem data traço JS e não pego o valor dela, eu não vou conseguir exatamente selecionar. Quem eu estou selecionando? Se tiver mais de um, ele não consegue selecionar. Então você passa tanto o atributo quanto o valor dela. A única coisa que você tem que fazer é para dizer para o seletor que ele é um atributo, você precisa passar dentro de colchete. Beleza? Entendi, show, valeu.
É só... Licença, Rafa. É só que esse... tipo assim, vamos supor que ele quisesse selecionar o placeholder. Ele não iria colocar, tipo, data-placeholder. Ele colocaria placeholder direto ali. Placeholder igual tal. Porque placeholder já existe. O data-traço você usa quando você quer criar um atributo que não existe. Então, Ele poderia botar data-traço Narutinho. Funcionaria. Narutinho, se ele quiser. Funcionaria. Show? Valeu. E aí, agora, o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer, né, no caso? Eu quero simplesmente pegar agora a minha UL, acessar o inner HTML dela, afinal de contas, eu já não construí todo o CSS aqui dentro. Então, eu acesso o inner HTML dela e coloco o retorno da minha função aqui, ó. Na verdade, não o retorno, o parâmetro, né? Que é o parâmetro que vai definir qual que vai ser construído e tudo mais. E aí, quando eu dou esse parâmetro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desse cara aqui do parâmetro e vai pegar aquele array construído, né? Porque esse aqui vai ser passado, vai ser depois um objeto que a gente vai desestruturar para vir aqui, e vai construir todos aqueles 150 pokémons que a gente fez lá. Beleza? A ideia, como funciona, é exatamente essa. Só que isso não acaba aqui, porque isso daqui a gente só está inserindo ainda o Pokémon dentro da minha página. Só que a gente precisa ainda lidar com as promises, beleza? Porque a gente gerou... Oi? Quando o inner HTML está recebendo, em vez de Pokémons, não seria generate HTML? Cadê onde? Nessa linha 24. Uhum. O valor que ele vai receber não é a 8, a const generate HTML? O valor que tu está falando aqui da nossa função? Isso. É porque ele ainda está dentro da função, ó. Esse aqui é o escopo da função inteira. Então, todo esse bloco dessa função ainda está válido. Aí eu boto exatamente... Ah, tá tudo dentro, entendi. Tá tudo Nossa, dentro, eu estava vendo fora já. Pokémons, aquele objeto que você passou. Desculpe. Nada, tá tranquilo. Acontece. É porque ficou grande, né? O bloco ficou grande. Mas você vê que essa função ela tem uma forma bem limitada de fazer, tá? Tipo, bem tranquila. Esse Pokémons aqui, ó... Desculpa, na verdade isso aqui é uma função, aquilo ali é outra, tá? Aquilo ali é outra, de fato. O que a gente está fazendo aqui é que, na hora de chamar essa função ela vai ter um parâmetro. E esse parâmetro dessa função, aí a gente consegue utilizar essa função aqui como parâmetro dela, e aí pega todo esse bloco lógico aqui. Show? Por isso que a gente está passando parâmetros. Rafa. Oi. Você pode voltar lá no index.html rapidão? Index.html, posso. Tá. Eu só fiquei na dúvida, por que você pega pelo atributo data.js e não pela classe? É uma questão de semântica, tipo, deixa a classe só para trabalhar no CSS e esse atributo só para trabalhar no meu JavaScript? Isso. Ou o quê? Exatamente. Tem muita gente que utiliza, cria essa... Porque esse aqui não é válido no CSS, então ele cria só para trabalhar com JavaScript. Ponto. Ok, então, mais semântico mesmo. Valeu. É uma, entre aspas, boa prática. Isso. Você separa o que você está selecionando com o JavaScript do que você está selecionando com o CSS para não... Isso aí. Agora, por que entre aspas? Porque não é uma obrigação, na verdade. Porque não é uma boa prática obrigatória. Tipo assim, é uma coisa que a comunidade adota como uma boa prática. É igual... Tem um outro... O underline, quando não passa parâmetro. Isso, o underline do parâmetro, entre outras coisinhas, que é uma coisa que não está nos guidelines, né? Não está nas linhas ali. É coisa que a comunidade faz por padrão. Isso, esse underline aqui que nem eu passei aqui, ó, para dizer que eu não estou usando o primeiro índice do meu map lá, né? Eu estou usando a primeira parte que eu posso pegar lá. Bom, valeu. Show, tamo junto. Então aqui a gente construiu e vai botar ele lá dentro do HTML, beleza. E agora, como eu falei para vocês, esse cara aqui, é porque ali a gente já está vendo o resultado final de como está funcionando tudo. Mas esse cara aqui, ele está me dando uma promise. Como ele dá uma promise, eu preciso ainda tratar essa promise, beleza? Aí eu vou utilizar exatamente o quê? A função para tratar essa promise. Que nesse caso nem vai precisar ser uma função, né? Tipo, nem tá fazendo uma função. Eu pego e guardo o quê? Em uma constante, que são as constantes do Pokémon Promise, eu guardo exatamente o que está sendo gerado ali daquelas promises, ou seja, esse array inteiro aqui, beleza? E depois eu venho simplesmente aqui e faço aquilo que provavelmente, eu não sei se o Olívio falou, né? Mas o Jensen falou, que a gente pega aqui, bota o promise all, né? Para a gente pegar um método para pegar todas as promises e colocar num lugar só, né? Quando a gente estiver usando o den lá e tudo mais. E aí eu passo que o promise all ele vai ter como parâmetro a minha própria função que está gerando promises, né? Que é esse generate Pokémon promise, que está guardado dentro dessa constante. E a partir de então, como ele gera uma promise, eu posso fazer o quê? Encadear métodos den dentro dele. Então, como isso aqui gera uma promise, eu encadeio o den, boto dentro dele o gerador de HTML,
que afinal de contas é o que ele vai me devolver lá depois, e dentro desse outro cara, como ele ainda devolve uma promise, eu encadeio outra para botar o insert Pokémon into page. Então o que está acontecendo aqui devagar? Isso aqui me devolve uma promise, eu utilizo essa promise para acessar o valor dela, e lembra que quando a gente geralmente utiliza den, a gente utiliza dessa forma aqui, ó, tipo, um parâmetro de uma... Ele recebe uma função, né, tipo, uma função anônima, geralmente, e aí você coloca o que ele está devolvendo para você. O que a gente está fazendo ali dentro é a mesma lógica que o Rafa, o Teruli, mostrou lá no nosso Digimon, que a gente chegou e fez o quê? A gente chegou e, ao invés de utilizar a função anônima, a gente já utilizou uma função com todo aquele bloco lógico. É exatamente a mesma coisa aqui, ó. Ao invés de passar uma função anônima dentro desse den, como ele recebe uma função, ninguém disse que precisava ser anônima, ele recebe uma função, automaticamente eu já posso todo esse escopo desse bloco através desse den. Então, esse bloco aqui, ele é responsável por colocar dentro do meu... gerar o meu HTML e, por último, colocar dentro do meu HTML. Com isso, eu acabo tendo o meu resultado final, que é exatamente a lista dos 150 Pokémons. 150 porque eu defini 150, né? Porque se tu quiser aumentar o número de array lá, ele vai pegar mais. Ou seja, den é uma ROF e generate HTML uma callback. É isso aí, perfeito. Perfeito. E você não está mandando o append child porque você já está botando direto dentro do inner HTML o parâmetro Pokémon. Isso aí. Como eu já acessei ele aqui pelo inner HTML, eu não preciso colocar ele lá dentro. Eu substituo o que existe de UL, que é HTML, por isso aqui. Então isso aqui passa a existir como string. Só que como ele existe como string lá no HTML, e essa string, ele consegue identificar, ele é inteligente o suficiente para identificar que, opa, LI, na verdade, é o quê? É uma tag. Então ele separa tudo por tags bonitinhos, o próprio HTML faz todo o trabalho por trás. Bem interessante esse uso do Redux, né? Se você mudar de inner HTML para inner text, quebra, né? Aí tem que quebrar. Vamos testar. Sim. Da mesma forma que eu acho que se você tentar mandar o append child, Ah aí lá, também ó. vai quebrar, né? Fica os textos, ó. Ele não entende o inner text como tag, ele entende como literalmente texto. Então, olha lá, ó, ele quebra. A gente está inserindo texto. A gente não está inserindo código HTML. Isso. O inner HTML, ele entende que a gente está inserindo código HTML. E o append child quebraria ou funcionaria? O append child, nesse caso, tipo, não daria para fazer com o append child, sem problema. Só que aí eu não precisaria ter construído todo esse bloco lógico com Redux, entendeu? Uhum. Eu poderia ter feito de outra forma, mas dá para fazer com o append child, sem problema nenhum. Você eu seleciona o eu L, fiz com append. Dá para fazer. Fiz com append. Você seleciona o L, depois você constrói o LI selecionando eles e vai... E aí a cada rotação informações. do acumulador, ele tá pegando a posição e jogando dentro da OL. Isso. Como tá tudo dentro do Redux, e ele tá o quê? Ele tá recebendo o valor que ele tinha antes com o valor que ele tem antes. Ele tá sempre incrementando, ele tá incrementando cada rotação. Isso, exatamente. E aqui é uma parada que eu não sei se todo mundo lembra, mas a template string, né, a template literals aqui, se você quebrar um valor aqui, tipo, se eu der um enter, ele pega o enter que tu deu. Se tu der um espaço, ele pega o espaço. Então, nesse caso aqui, automaticamente, quando ele constrói, ele já vai dando espaço que tem entre eles. E, claro, eu também fiz isso manipulado via CSS, né? Então, eu consigo colocar, se eu quiser colocar só uma lista vertical, eu posso botar, enfim. Aí é já o poder do CSS dentro do teu código JavaScript. O JavaScript simplesmente está gerando de forma dinâmica tudo que eu colocar aqui. É isso. Entendi. Agora, eu só não entendi um pouco aquela parte daquele promise all ali embaixo. A função dele. Tipo, é só... Você meio que criou a função... Tipo, você tá chamando... Esse promise de forma... Ele não tá nem numa função, ó. Tá fora da função, ó. A função tá aqui, ó. Isso aqui é global, né? Isso aqui é global. Por que ele tá fazendo? Ele tá pegando todas as promises e colocando tudo num escopo só. Só isso. Eu tô pegando esse promise all aqui e tô dizendo que no meu promise all, na verdade, o que eu tenho é o quê? O Pokémon's Promises, beleza? Então, eu tenho uma promessa e todas as promessas estão guardadas dentro deste meu array aqui, minha função aqui, que é o que está gerando minhas promessas, beleza? São 150 promessas que estão sendo geradas aqui, basicamente. Tipo, uma promessa que tem um array de 150, melhor dizendo, tá? Então, essa promessa ela precisa ser desencapsulada. Da mesma forma que a gente utilizou o async await lá no Digimon, a gente desencapsulou aqui agora através do den. Então, quando eu tenho uma promessa, eu entro dentro dela para desencapsular. Só que nesse caso aqui, ao invés de eu entrar e utilizar esse bloco lógico aqui, que geralmente a gente utiliza, uma função anônima, abre o JSON e tudo mais, eu simplesmente estou utilizando toda a função criada já por fora. Então, é como o Rafa disse,
esse cara aqui seria o quê? Ele seria uma ROF e esse cara aqui já seria tratado como uma callback, sacou? Entendi. Fala, Gabi. Rafa, quando você atualizar a página, sempre vai aparecer os mesmos Pokémons? Porque como ele está consumindo a API, toda vez que tu atualiza, ele vai ter que buscar o valor lá da API, tipo, e ele pode demorar mais, pode demorar menos, toda vez. Mas sempre vão aparecer esses mesmos Pokémons. Mesmos Pokémons, nesse caso. Na mesma ordem. Primeiro porque ele está passando o ID, né? Quando ele constrói as promises, ele passa o ID na URL, e aí a API entende que ele está buscando aquele Pokémon. Isso. E aí era uma coisa da Promise All lá, aquele Promise All que ele fez, que obrigatoriamente ele segue uma ordem dentro da Promise All. Então, se você tem 150, ele vai fazer a primeira, esperar a resposta, fazer a segunda, esperar a resposta, fazer a terceira, esperar a resposta. Diferente de se você tivesse feito fora, que ele vai pegar a primeira que responder ele e jogar na tela. Isso. Então, no caso, se você quisesse fazer um dinâmico que fosse sortido, você não teria que fazer esse promise wall e ia ter que criar o ID. Porque como eu tô já... O ID teria que ser random, né? Teria que ser de uma outra forma. Mas aqui, como o Rafa falou, a ordem importa. Então, o que eu tô fazendo primeiro? Ele entra aqui, ele vai gerando um por um. Só que esse um por um, geralmente, ele geraria de que forma? Quem respondesse mais rápido. Só que eu não estou fazendo ele gerar por quem responde mais rápido. Eu estou fazendo ele gerar de acordo com como eu estou fazendo o quê? A minha interação com o meu array. Então, eu itero o meu array e, independente do quarto responder mais rápido que o primeiro, eu estou falando para ele esperar. Porque aqui no den, eu estou desencapsulando ele e aqui dentro, eu estou dizendo para ele, faça na ordem com o que eu te disse. A Promise All tem esse poder, entendeu? Foi até quando eles utilizaram a ideia de chamar a Promise All lá na aula, lá ao vivo, e dizer que, tipo, e se a gente quisesse que ele tivesse uma ordem correta, e o Vacina, eu chamo ele de Vacina, tá, gente? Jansen, Vacina, Basilica, enfim. O Vacina respondeu a gente, tipo, falando, não, é quem responder mais rápido. E a ideia é essa. Só que como eu estou sorteando ele aqui, estou colocando ele na ordem, e eu fiz a minha lógica para ele iterar dentro do meu array cada um de uma vez, aí ele vai respeitar a lógica do meu ID e construir tudo da mesma forma. Beleza? Entendi. Ali, Gabi, ó, se você sobe lá, Rafa, no topo. Aqui? Olha lá, Gabi, ó, a primeira função, a get Pokémon URL, ela recebe um ID de parâmetro. E aí ele está colocando esse ID lá no final, ó, depois do barra Pokémon ID. Então, ali dentro do fetch, ali, ó, na linha 4, ele está passando ID mais 1, tá vendo? O index mais 1. Então, ele está fazendo, tipo, 0 mais 1 vai ser 1. Então, ele está passando primeiro o ID 1. Depois, ele vai passar o ID 2, o ID 3, e assim sucessivamente até 150. Entendi. E no caso, se não fosse para ser na ordem, você faria como, Rafa? Para não ser na ordem, eu teria que reorganizar a lógica aqui. Toda a lógica. Nesse caso específico, eu teria que reorganizar toda a lógica. Eu posso até continuar pegando dessa forma aqui bonitinha, só que na hora de chamar, eu não teria que chamar pela Promise All, e eu teria que fazer chamadas a partir do momento em que eu tivesse a construção já a requisição, né, sendo atendida da minha API. E aí, conforme ela fosse atendida, ela ia jogando na minha tela, automaticamente. Aí ele embaralharia. Mas aí teria que dar uma reorganizada nesse sentido aqui. Entendi. Show? Mais alguém? Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação ao código. Qual extensão que você está usando para mostrar o JSON lá? Então, Firefox tem automático. É só entrar no Firefox e ser feliz. Porque o do Chrome é horroroso. Mesmo a extensão do Chrome, tu pegando o JSON lá, ela é muito pior do que a do Firefox, na minha vista, né? Aqui eu é achei muito mais uma até simples. que é bonitinha. Desculpa interromper. Eu acabei de descobrir que dá para fazer melhor do Chrome também. Tem a opção de botar ela exatamente como aparece no Drácula, no VS Code. Aí então ela fica melhor de visualização, tá ligado? Fica show. Quase parecido. Eu descobri isso agora, tipo, 5 minutos atrás. Ela tem as configurações dela lá. Então, o Pedro já vai fazer uma thread lá para botar pra gente lá. Vou fazer, faço mesmo. Fechou. Quem levantou a mão? Alguém levantou? Foi mal, gente. Minha tela é muito pequena, se eu deixar tudo do Zoom aqui aberto, eu não consigo enxergar nada.
Tinha sido o Kevin, mas eu acho que ele abaixou a mão. Respondeu? Se respondeu também não tem problema. Bom, ficou alguma dúvida, gente? Sim ou não? Então, rapidinho. No único momento, no Promise All, Pokémon Promises, que você tá fazendo o fetch é quando você tá usando, é o parâmetro principal. Na Aqui, linha tá 28. Não, na linha 28. O Promise sim. All, você tem que primeiro chamar quem tá fazendo o fetch. Isso. Os outros then é só você trabalhar esse fetch que você tá recebendo. Isso. É que isso aqui, ó, é uma coisa só, né? Isso aqui é assim. É que para mais legível, né? A gente simplesmente separa um em cada linha quando a gente está utilizando os métodos. Mas isso aqui nada mais nada menos é que é literalmente a continuação disso aqui, numa linha E só. aí esses pokémons todos que estão como parâmetros é o que você tá recebendo do JSON. Isso, exatamente. Show. Entendi. Show? Sim, Kevin, a gente está escutando. Ah, beleza. Eu tô falando aqui com o computador aqui para ver se ele... Beleza. Faz parte. Deixa eu te falar, o index mais 1 ali na linha 4, eu só quero entender que esse index, ele está se referindo ao quê? Não é ao array que você criou, né? É o array. Ao API. Então por que index mais 1? Então, quando você chama o getURL Pokémon, ele não tá sendo com parâmetro ID aqui no final? Esse ID aqui, que a gente está passando como parâmetro dessa função, quando a gente chama essa função, ele está sendo o quê? Ele vai estar sendo gerado de forma dinâmica, correto? Só que esse index não é o index que eu criei do map? Foi. Esse index aqui é o que eu criei do map, correto? Correto. O JavaScript ele tem o quê? Base 0. Se ele tem base 0, automaticamente esse primeiro index aqui na primeira iteração vai ser quanto? 0. Concorda? Vai ser 0. Então eu preciso adicionar 1, porque na lista de Pokémon eu não tenho alguém com o 0. Eu começo com 1. É por isso que eu coloco mais 1 ali. Então. É para ele identificar lá na API, então. Isso, que é o primeiro exatamente. elemento da... Ah, beleza. Obrigado. Beleza? Nada. Beleza. E só para deixar claro, gente, APIs existem várias formas de serem consumidas. O Rafa usou a forma que ele vai buscar Pokémon por Pokémon, construindo a URL dinamicamente. Mas vai lá na Poké API, Rafa, no site. Aqui no site? No site mesmo. Ali embaixo, vocês vão ver que ele tem ali, ó, Pokémon, aquela última lá, Rafa, Pokémon, não, só a azulzinha ali, ó. Pokémon, interrogação limite 10.000, em cima um pouquinho. Isso, a de baixo, isso. Esse aí, clica nela aí. Ele já te devolve dentro de results ali, ó, todos os Pokémons. Aí, e olha lá, ó, passando nome, e aí, olha lá, o Pokémon 1, que é justamente o que o Rafa estava construindo, ó, dinamicamente, ó. Então, assim, API, ela não tem uma forma só de você consumir, não. Isso aí é limitado por quem criou a API e deixar você consumir ela de várias formas. Eles têm essa forma aí, que é de você já puxar todos os Pokémons. E aquele offset, inclusive, que está no final lá, você tem limite, está 100.000, né? Não existem 100.000 Pokémons, por exemplo, existem 905. Então, você poderia diminuir isso aí para 905. E o offset, ele deixa você começar de algum ponto dessa lista. Então, vamos supor que você queira dos 152 em diante. Você coloca 151 aí e automaticamente ele já vai te mostrar só dos 152 em diante. Perfeito, ó. Perfeito. Aqui mesmo, nessa lógica, ao invés de utilizar o map, você pode fazer um for aberto com 150. Aqui mesmo, ó. Ao invés de botar array 150 fill, é muito mais fácil. Mas você pode fazer um for, botar ele para inicializar em 1 e ir até 999, se tu quiser. Isso. E aí automaticamente faz um array vazio, bota um push para ele e bota dentro do array. Você pode fazer isso, sabe? É que assim, são formas diferentes de você consumir a mesma coisa e formas diferentes de chegar no mesmo lugar. Então, independente de como eu usei aqui, eu usei lá no do Digimon, automaticamente você pode ter uma ideia diferente e seguir. Não necessariamente ela vai ser melhor ou pior, a parada é consumir. Pra gente agora, a parada é conseguir consumir. Essa é a ideia, no momento que a gente está. Conseguir consumir? Show, tá ótimo. A gente conseguiu fazer isso, tá perfeito. Agora, não conseguir consumir, o que a gente vai precisar trabalhar? Identificar qual o retorno.
Porque uma coisa que é muito interessante e muito importante que às vezes a gente esquece é a gente tem que saber o que vai ser retornado de cada coisa que a gente está fazendo. Se eu não souber o retorno das coisas que eu estou utilizando, eu não vou conseguir utilizar nada para pegar aquilo que eu tenho. Porque se eu não soubesse que o meu map ele me retorna um array, eu não poderia continuar fazendo nada, sabe? Imagina aqui, ó, eu fiz um map aqui. Eu tinha certeza que ele me retornava um array. Por isso que eu utilizei um join. Porque se eu sei que ele me retorna um array e eu quero uma string, eu quero um método que transforme array em string. Então eu tenho que controlar o retorno daquilo que eu faço. E se eu não souber, console.log, gente, sempre, console.log. Não deixa de usar console.log. Aqui não tem console.log porque eu já peguei um código construído para trazer para vocês. Mas na hora de construir, peguei aqui a minha UL, não sei se eu peguei ela exatamente, console.log. Ou joga direto aqui, que nem a gente estava fazendo, ó. Abre aqui o inspecionar, vem aqui no console e joga aqui direto. Tudo isso vai fazer a mesma função. O que você tem que se ligar é, para você construir uma aplicação e evitar que tenha bugs futuros, fez uma feature, adicionou alguma coisa pequena qualquer, verifica se está certo. A gente tem mania de ir no embalo, né? De escrever rápido pra caraca. Não, vai devagar, cara. Vai devagar, sem problema, tudo bonitinho. Porque nesse momento a pressa pra gente é inimiga da perfeição. Não adianta nada eu construir um código em 5 minutos e demorar 4 horas para ver qual é o erro que eu fiz no código, sacou? É melhor eu demorar meia hora para construir ele, mas ter certeza de que lá no final não vai ter erro. Escreve Então, uma linha, loga ela, vê o que está dentro dela, tá certo, era o que você queria? Próximo passo, faz o próximo passo, loga, console log, tá certo, era até aqui onde você queria chegar? Próximo passo, e vai fazendo baby steps. Perfeito. E assim, saber como consumir as coisas, né? Se eu sei que o types ele é um array, ó, e como é que eu sei que ele é um array? Olha aqui, ó, ele tá me dizendo já que ele é um array. Ó. Aqui, essa extensão do Firefox, ele já deixa bonitinho para você, ó, é um array. Só que ele é um array que ele recebe várias outras paradas. Então, se eu que ele é um array, eu posso iterar ele como um array. De que forma? Sei lá, do que for importante e interessante para mim. Depois ele já recebe o quê? Ele já recebe um objeto. Opa, se eu recebo um array e recebo um objeto, eu vou ter que chegar, localizar onde está no meu objeto e depois localizar o que eu quero pegar daquele objeto. Então, saber tratar os dados, saber quais são os retornos do que tu está fazendo, é o segredo para você conseguir desenvolver a tua aplicação, seja ela qual for. Consumir a API é só isso. É você se conectar de forma correta com a tua API, né? Seja ela qual for. Você conseguir transformar os dados dessa API para o que o JavaScript consegue ler, ou seja, você vai pegar ele lá na resposta numa promise, vai transformar ele para uma resposta, e essa resposta você vai transformar em JSON. Automaticamente agora o seu JavaScript já sabe ler aqueles dados. Agora o que você vai fazer? O que você quiser e como você quiser. Depende do que aquela API vai te dar. A gente viu que essa API do Pokémon é infinitamente mais robusta que a do Digimon. A do Digimon me dava nome, imagem e o tipo dele, e o level dele, né? Que ele era. Ponto. Essa do Pokémon, para cada Pokémon, tem uma cacetada de bagulho. Então, assim, depende da API que você está consumindo também. Tá? E outra coisa, gente, a única coisa que aconteceu, a gente tende a mistificar muito a coisa. Se você pensar em camadas, a única coisa que aconteceu foi que acrescentaram acima de tudo o que a gente já tinha visto até hoje, a camada de você buscar uma informação em algum lugar. Porque manipular objeto, array, todas essas outras coisas, DOM e tudo mais, a gente já sabia, a gente já viu, a gente já estudou isso. E aí agora, a única coisa que a gente fez foi ir numa API, trazer as informações e transformar ela naquilo que a gente já conhecia, um objeto ou um array, e jogar isso lá no DOM, no HTML com DOM. Exatamente. Ô, Rafa. Opa. Lá no Generate Pokémon Promises, você tá criando um array com 150 promises ou 150 JSONs? Nesse caso aqui que tá falando? É. O que a gente está criando aqui é um valor que a gente vai ter com um array com 150 objetos. Ok. E esses objetos vão ser todos esses objetos do Pokémon aqui, que são gigantescos. E são promessas, tá? São 150 promessas, esses daí. Como eu não desencapsulei elas, elas estão aqui como promessas ainda, sacou? É por isso que eu estou usando o Promise All aqui depois. Uhum. Não, justamente era a minha dúvida, porque eu fiquei na dúvida se lá embaixo, como você tá dando um Promise All, tá pegando um array com 150 promessas ou com JSON, porque o Promise.all ele espera, como chama? Um array com promessas, não com o JSON em si. Eu fiquei na dúvida, assim. Não, se eu tivesse com o JSON, ele dá errado. Se eu tivesse já buscando direto, ele ia dar errado. Volta lá em cima, Rafa. Aquele primeiro response.json que ele faz ali é a promessa. Não são os valores, é a promessa, né?
Isso. Porque Não desencapsulei, não. Aí ele vai desencapsular isso no Generate HTML. Quando ele passa no DEN Generate HTML, aí ele está desencapsulando as promessas. Eu tinha esquecido que o ponto JSON também retornava uma promessa. O Agora, de fato, entendi. O primeiro JSON vai te dar a promessa, o segundo JSON é que vai te dar a resposta em si, né? Assim, o objeto, o valor que você queria. Isso aqui fica até claro da gente entender, como a gente fez com a sync await. Se a gente não utiliza esse await aqui, esse cara me devolve uma promessa. A única diferença aqui é que esse await já está abrindo a minha promessa. Lá, nessa API, eu só utilizei o then. Se eu só utilizei o then aqui, eu não abri. Então ele me responde, ele me devolve uma promessa. Eu vou abrir essa promessa necessariamente aqui embaixo. É a única diferença da lógica que eu imprimi aqui para a lógica que foi impressa aqui, sacou? Era justamente esse negócio de JSON, esqueci que retornava uma promessa e deu uma bugada aqui, mas valeu. Tamo junto. Bom, assim, só para deixar claro, não é uma coisa fácil, tá? Longe disso. Você trabalhar com objetos, verificar o retorno e tudo mais, são coisas que, por mais que, como o Rafa falou, sejam somativas, no sentido de como está sendo construído o nosso conhecimento na Tribe, não necessariamente são coisas fáceis de se fazer e nem triviais. Elas são difíceis. Então, se você está com dificuldade, se você realmente não entendeu e tudo mais, você pode procurar, não só a mim, qualquer outra pessoa. Tem várias pessoas dispostas a ajudar. Aqui tem o Rafa, tem o Miguel, tem o Pedro, tem o Lucas, enfim, tem uma infinidade de pessoas que estão dispostas a ajudar você. E se você tiver com vergonha ou coisa do tipo, porque eu sei que acontece, gente. Se tiver com vergonha, não quiser, tipo, se sentir mais... Se for uma pessoa mais tentar solo leveling, né, por assim dizer, tipo, eu gosto de fazer solo, não tenta morrer, cara. Você vai ficar, talvez, tipo, muito sobrecarregado e depois, quando você se sentir mais à vontade para procurar, talvez seja um pouco mais complicado, porque vai ter muita coisa já acumulada. Como a gente tem um projeto na segunda-feira agora, aproveita, tipo, utiliza esse final de semana tanto para treinar, porque é importantíssimo treinar, quanto para perguntar para outras pessoas que vocês se sentem à vontade para perguntar. E amanhã vai ter aula do Miguel sobre a parte de testes, tá? Então, assim, não percam também, porque vai ser muito boa. A gente vai ter que se especializar bastante em teste. Todo que é seleção tem testes, então tem que ficar bem ligado nessa parte. E é isso, gente. A ideia é que a gente sempre vá treinando, vá consumindo as coisas, vai destrinchando para a dificuldade daquela coisa se tornar um pouco mais fácil a cada momento e a cada loop que a gente faz. Fez o projeto, refaz ele, aí vai ficar cada vez mais fácil. Aí você pensa, porque eu já sei a resposta. Não, é porque você entendeu, sabe? Uma coisa é você copiar, a outra é você aprender enquanto você faz mesmo com outra pessoa. Se você entendeu a lógica, depois você reproduz, aí vai ficar muito mais fácil, tua cabeça vai conseguir adequar aquilo de maneira muito mais efetiva. Beleza? Ficou mais alguma dúvida? Então eu vou parar aqui, ó, compartilhamento, ou melhor, vou parar a gravação.